Salve, rapaziada, Diogo na voz. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast, do nosso videocast, diretamente aqui do estúdio da Nucine. Fala comigo, Vitor Rodrigues. Vambora, homem. Pronto pra próxima. Pronto para mais um, né? Sempre. É isso aí. Como ninguém faz nada sozinho, a gente está aqui da Estácio. Vocês estão acostumados, a gente sempre fala aqui do nosso patrocinador no início do vídeo. Hoje eu vou correr um pouquinho, né? Porque eu quero ouvir esse amigo. Vocês já viram aí pelo título do vídeo quem é, mas... vocês vão saber mais agora, né? Enfim, vamos falar aqui da Estácio, você que terminou os estudos agora. São mais de 46 cursos. Com certeza, te proporcionando o melhor sempre e os melhores cursos e uma estrutura top. Lembrando que estamos na Estácio, uma das melhores estruturas que tem no Brasil para você se formar. Quer se formar à distância, semi-distância ou presencial, fica à vontade. Lembrando que à distância você consegue um precinho melhor, bem melhor. Então fica a teu critério, só não deixa de se formar, de buscar aí teu sonho, realizar teus sonhos. E melhorar de vida, né? Com certeza. E também não podemos deixar de falar da Demport, você que gosta agora. Fim de ano, né? Gosta de um produto importado diretamente dos Estados Unidos. Fresquinho que chegou, hein? Fresquinho, ó. Hidratante, meia, fone de ouvido, mochila, roupa, tudo. Perfume, tudo do bom, do melhor da Import. Não tem um carvãozinho ainda, segue a página. E também não podemos deixar de falar do nosso amigo Sacoé. Com certeza não, né, filho? É o melhor do Rio. É isso aí, entrega em todo o Rio de Janeiro. Manga, uva, maracujá, limão... Faça seu pedido, quer colocar na festa do teu filho também, eles levam uma carrocinha com um geladinho, o Sacoé mini, e aí você fecha um valor legal, e é isso, faz a alegria da criançada. Com certeza. Vambora pra próxima? Vamos falar do FC Burg. Vambora, eu gosto esse é o melhor. Burg. Eu também, né? É como eu sempre digo, esse é o melhor, esculacha, 4 hambúrguer, vambora. É isso aí, tá 4 falando do carne. quarteirão, né? Eu gosto do X-Bacon, mas tem coisa boa, né? Tem o X-Furioso também, que eu como muito. Tem o trio, aí você tá final de semana com a tua família, não quer botar a dona no fogão pra cozinhar, peça um hambúrguer, né? De 20 a 30 minutos eles te entregam em toda a região da Tijuca, lembrando que a taxa de entrega é bem pequenininha, mas dá moral pro entregador, né? Ele Com que certeza. leva até o conforto do teu lar. Merece. Dom Giovanni Barbearia. Esse não tem jeito, deixa a gente bem bonito, 5 autoestima segundos mais renovada. jovem, né? Eu falo uma semana, tu fala assim que é muito pouco. Não, mas é na brincadeira. Eu sei. Dom Giovanni ali na Montevidéu, a galera da Penha, Olaria, Vista Alegre, Irajá, Ramos. Pra não perder o costume, eu não sei o número. Pois é, o número sempre fica na descrição do vídeo aí, mas procura aí Dom Giovanni, a galera é boa, agenda o seu horário, vai lá e fica bonito. Cantor Alex. Não tem jeito, chama ele pra todos os seus eventos, sim, festa, fala comigo. Não, é festa do teu pai, da tua mãe, do teu filho, sogra, todo mundo. O cara é bom. Periquito, papagaio, O vambora. cara é bom, pop, samba, MPB, pagode. Não tem um artista ainda pra tua festa, chama o Cantor Alex. E é isso. E a gente também vai falar rapidinho do B-Style. Esse também não tem jeito, olha. O diferencial do B-Style é o que a gente sempre fala, né, mano? Além de ser um produto de qualidade, vale lembrar que o cara entrega em todo o Brasil. É em todo o Brasil. Isso aí. Mas não é só no Rio de Janeiro, não, irmão. Pede o Sedex, que ele te envia aí ó, no conforto do teu lar. Lembrando que no município do Rio de Janeiro é motoqueiro que vai te entregar, são os motoboy. Porém, todo o Brasil via Sedex. Segue isso aí, B-Style, segue a página, perca um carvãozinho. E no final a gente vai falar do nosso amigo Semic e do DR Som, porque eu estou diante desse homem que é exemplo para muitos amigos meus. E eu já queria ouvir ele com vocês, Pastor Igor. E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Quer dizer que eu estou feliz demais de estar aqui com vocês. Né? A gente se conhece há pouco tempo, mas o coração de vocês me conquistou. Legal. Eu recebi o convite para estar aqui, vou dizer que eu estou muito feliz, tenho certeza que vai ser um papo muito bom. Maneiro. Eu também não tenho dúvidas. É isso aí, Igão. Podemos chamar de Igão? Claro. Vamos variar entre pastor, Igão e Igor, mas é a forma carinhosa. Já queria estar te agradecendo também, porque assim, pra gente é muito importante, a gente estava aqui nos bastidores conversando, você que é referência para muita gente, principalmente amigo nosso, Natan, Magrinho, uma galera nossa, e ter você aqui no nosso podcast é uma honra, né? Se sinta lisonjeado, se sinta importante, porque é importante. Esse canal aqui é voltado totalmente para pessoas como vocês, que se destacam, são exemplo. Pastor. Um pastor que não é exemplo, irmão, tá difícil. Né? Então, assim, é bom ter essa referência aqui. E eu tenho certeza que Deus preparou esse momento pra gente. Amém, eu também. E vai ser coisa boa. Eu quero poder falar um pouco mais em cima do que ele falou. E assim, eu acho que
tem uma coisa, né? Eu viro e mexo e cito muito ele aqui, o Jim Brunner, coreano. E ele fala uma parada que é muito legal, que as suas atitudes falam tão alto que a gente não consegue ouvir sua voz. Eu gosto muito, quando eu li esse livro dele, ele se remete muito às atitudes de um ser humano. E eu fico muito grato também, tá, pastor? Eu não consigo não chamar de pastor, ele sabe disso. Eu costumo respeitar de fato, mas eu quero também, desde já, também não só agradecer, mas dizer que eu também o admiro pelas atitudes, pela pessoa, pelo ser humano que imediatamente me abraçou, e isso mexe comigo, né? Recebe um outro ser humano assim, sem conhecer o outro, e aí você tem uma forma muito, muito legal de abraçar o ser humano. E isso é muito legal. Inclusive, a gente vira e mexe, conversa, né? Quando a gente conversa diversos assuntos sobre livros. E eu gosto disso, de conhecimento. Então, eu admiro não só pelo que a gente conversa, mas pelas suas atitudes, a vontade de vencer, a vontade de querer ajudar o próximo. E o Diogo falou uma coisa e ele foi feliz. Um pastor que não é referência é difícil, né? E eu não tenho dúvidas que você não é só referência para os filhos do caminho, mas é referência para todo mundo que passa na sua vida. E isso é muito importante. Então, a gente vai começar esse episódio hoje já, com certeza, o Diogo vai vir massacrando de perguntas, mas saiba que hoje o senhor está embarcando na nave chamada Anonimatos Podcast. Eu estou muito feliz. Eu quero dizer que eu acredito que isso que vocês falaram é resultado da presença do Espírito na gente, né? Porque quem somos nós sem Ele? Acho que quando a gente deixa o Espírito Santo trabalhar em nós, não sobra nada da gente mesmo, né? É verdade. E aí acaba que algumas coisas boas começam a aparecer, porque acho que do Espírito só tem coisa boa, né? Então, é isso. Eu acho que a nossa amizade, a nossa relação tem muito do Espírito. E, mais uma vez, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse trabalho. Sei quanto vocês se dedicam. Tenho visto isso de perto e tenho certeza que vai crescer muito, porque a recompensa vem. Amém. Maneiro, maneiro. Ô, Igão, eu quero te deixar bem à vontade aqui. A gente quer conhecer um lado do Igão que, de repente, muita gente não conhece, né? E, assim, quando a gente traz a galera aqui, a galera fica muito ansiosa, fica numa expectativa muito alta. Só que a gente tem levado o nosso podcast para uma descontração, né, de um formato totalmente diferente daquilo que a gente começou, não fugindo daquilo que a gente... Da identidade. Da nossa identidade. Mas, assim, a gente não quer ficar naquele papo muito, sabe? A gente fica um papo muito sofrido. E a gente quer conhecer esse lado do Igão mais divertido. Se é que existe, eu acredito que exista, né? Com certeza, dá pra lado, ver, né? Esse lado mais descontraído. Isso dentro da conversa a gente vai desenrolar. Mas eu já queria te perguntar, antes de saber quem é o Igão, como é que foi, no primeiro momento ali que tu recebeu o convite, como é que foi até hoje atualmente? Isso é muito importante para a gente entender, cada pessoa tem uma reação. O convite para estar aqui? Para estar aqui. Então, eu sinceramente achava que eu não combinava muito com o podcast. Acho que eu cheguei a te dizer isso, né? Lá na Souza Cruz, na rua Souza Cruz, né? Foi onde a gente começou. Mas eu sempre gostei muito de bater papo à mesa. Então, assim, é uma coisa que eu gosto, até porque eu acredito que todo bom carioca gosta, né? Sentar à mesa, seja no churrasco, numa festa, alguma coisa, e trocar uma ideia, né? E sendo que eu tenho dificuldade com as câmeras, né? Eu tenho uma certa dificuldade com as câmeras, mas eu vou dizer que eu fiquei bem animado e preocupado com as câmeras sempre, né? Gente, como é que vai ser e tal, eu não sei o quê. Mas, assim, o que me deixou mais entusiasmado foi o fato de não saber o que vai acontecer. Até te mandei, né? Como é que vão ser as perguntas e tal. E isso me anima, isso não me deixa mal. Na verdade, eu gosto. De não saber? De não saber, entendeu? Eu até procuro saber, mas se eu não souber, eu acho que é um desafio, né? E tem alguns desafios que me fazem bem. Esse é um deles. O que acontece? Eu acho que o mais interessante disso tudo aqui é algo que a gente não deve muito comentar, porque as pessoas até acham que isso aqui é uma montagem de um roteiro, né? Isso vai até quebrar um pouco agora a expectativa de quem pode vir, quem está assistindo também no futuro. Mas, cara, a gente gosta exatamente disso aqui,
sabe? É muito real. A gente gosta de fazer tudo aqui, ó, real no TET, porque essa parada de roteiro não funciona muito bem. Algumas coisas a gente está começando A encaixar, né? a encaixar, a trazer. Mas isso a gente faz muito de pessoas, né? De pessoas. Agora, quando a gente foca muito no ser humano, né? Que a gente quer de fato saber quem é o Igão, o pastor Igão, cara, vai na lata mesmo, benção, né? Nada. benção. Vamos lá, vamos partir para cima. Eu tô animado. E uma coisa que a gente preza também, o pastor Igão, é importante a gente lembrar, porque a gente não tem um público apenas cristão, a gente tem um público muito aberto, né? E assim, a gente sempre fala para nossa galera, cara, o nosso podcast não é um podcast cristão, apesar da gente falar muito, a gente receber muitas... E nem o nosso microfone é um altar de igreja, né? A gente sabe esse entendimento, mas a gente deixa você livre para você usar a tua instrumentalidade que Deus te deu à vontade, para você falar daquilo que você sempre falou comigo aqui no começo. A conversa vai começar aqui, mas vai parar sempre no centro. Se começar desse lado, também vai apontar para o centro, né? Então, assim, é só uma forma de eu te tranquilizar, para que se você tiver que falar alguma coisa dentro daquilo que você acredita, você pode ficar bem à vontade, tá bom? Imagina nesse momento, eu já quero saber quem é um Igão. É porque... Diga. Perdão, Faixa, mas assim, é muito importante ele ter explicado isso e deixando bem claro, tá? Que a gente não só recebe... A maioria, claro, sim, é cristão, nossos conhecidos. Mas a gente é tão laico, porque a gente também já teve pessoas aqui que é do candomblé, de outras religiões. Tivemos convidados também que não é chegado a religião nenhuma, que fala, cara, eu também não me considero ateu. Então, assim, deixando bem claro, entendeu? Sempre, isso aqui não é religião, não se trata. Mas é o público, é as pessoas que a gente conhece, a maioria é cristão, assim como a nossa equipe que está aqui nos bastidores, tem conhecidos, tem convidados deles também, né? Que já sentou aí, que são de completamente religiões completamente diferentes. E aí vale lembrar que ele tem a opinião dele, eu tenho a minha, o senhor tem a sua, e aí eles têm a deles. Cara, isso aqui é completamente laico, a gente está dentro de um espaço laico. E aí, acima de tudo, a gente sempre respeitando o próximo, sempre. Em primeiro lugar, respeitando sempre o espaço do próximo. Isso que a gente preza aqui. O Anonimatos, ele não é aqui nada para dividir raça, religião. Nós não estamos aqui para isso. A gente quer conhecer o ótimo ser humano que está sempre do outro lado. Mas vamos lá, Fábio. Bora, é isso aí. Eu queria entender quem é o Igão. Onde nasce Igor? Filho de quem? Natural de onde? Fala um pouquinho pra gente, resume pra gente um pouquinho de quem é o Igor. Bem, eu sou nascido e criado no Grajaú, na Rua Campinas, morei lá 28 anos. Meu pai, Wellington, segurança. Minha mãe, Dona Temires, costureira. Né? Sou servo de Cristo, amo o Senhor. Sou irmão do Bispo Wellington. Né? A pessoa mais importante da minha vida é minha esposa, Luciana, que é uma pessoa espetacular, um presente de Deus. Tenho 2 filhos, herança do Senhor, né, cara? Os garotos são demais. Vou falar uma parada para vocês. De coração, meus filhos são top. Mateus, né, de 21 anos, e o Igor Júnior, que vocês conhecem, figura, de 9 anos. Sou pastor, na Igreja Batista Filhos do Caminho, uma casa que eu amo muito. Não pela estrutura, mas pelas pessoas que vão lá, pelas pessoas que frequentam aquele lugar, pela história, pelo amor que Deus colocou no meu coração por essas pessoas, né? E por todas as outras. E basicamente isso. Eu acredito que levo uma vida simples, né? Uma vida tranquila. Aconteceram muitas coisas nessa simplicidade ao longo do tempo, né? Mas esse sou basicamente eu. É isso. Mas legal, maneiro. Você falou da sua mãe, né? Uhum. Seu pai? Segurança, Wellington. Segurança, Wellington. Seu pai e sua mãe são origem de onde? São cariocas? Então, o meu pai, ele foi adotado aqui no Rio de Janeiro mesmo. A minha mãe, ela é do Acre. A minha mãe é do Acre, é descendente de índios, né? Eu sou descendente de índios. Eles se conheceram aqui no Rio de Janeiro mesmo, através do irmão da minha mãe, falecido também, tio meu Assis. Tiveram um matrimônio de décadas aí.
que foi uma bênção para a minha vida. Eu tenho muita sorte de ter nascido numa família que me trouxe muito equilíbrio, sabe? Como qualquer outra família, havia muitos defeitos, né? Mas eu não tive pais abusivos, pelo contrário, né? Sempre me ensinaram a ser forte, a ter um pouco mais de fé em Deus. Meu pai levou eu e meu irmão com 3 anos de idade para a igreja. Mas aí a igreja católica ou já o cristianismo? Não, a gente foi levado para a igreja metodista wesleyana, no Grajaú, que na verdade é no Andaraí até hoje, na Ernesto de Souza, 85 ali. O pastor era o pastor Ronaldo, que depois foi a bispo, né? Um dos maiores homens da denominação que eu tive o prazer de conhecer, ser pastoreado, fui batizado por ele. Meu pai levou a gente em 1987. Eu tinha 3 anos, meu irmão tinha 4 para 5. E eu não era nem nascido. Não era nem nascido? Sou de 88, né? Tá. Tem uma diferença enorme aqui, hein? Ele falou 87, eu falei, irmão, eu não era nem nascido ainda. E meu pai, ele não uma diferença enorme aqui de idade. Eu melhor não comentar. Melhor não comentar. O meu pai, assim, às vezes ele não ia muito para a igreja, mas ele obrigava a gente, cara. Eu e meu irmão, a gente era obrigado a ir para a igreja. Então a gente meio que cresceu numa relação de amor e ódio com essa questão de ir à igreja, né? Porque, por exemplo, se a gente desobedecesse a nossa mãe ou fizesse alguma coisa dentro de casa, a gente tinha que ler um livro da Bíblia que correspondesse àquela lição que a gente tem que aprender, né? Então, por exemplo, Efésios, que fala sobre honrar pai e mãe, eu li milhares de vezes, né? Às vezes meu pai trabalhava de segurança, né? Um ex-militar, ele foi ser guarda-costas e chegava de madrugada, assim, de sábado para domingo, ele esperava da hora da igreja, botava a gente para ir para o culto e ele voltava para dormir. A gente era obrigado a ir à igreja. E aí, com 11, 12 anos, a gente já tinha lido a Bíblia toda e alguns livros muitas vezes. Assim, eu tive muita raiva do meu pai algumas vezes, né? Mas hoje eu agradeço demais por ele ter feito isso, por ele ter nos conduzido dessa forma, né? Sempre ensinando a gente a ser um homem a partir das Escrituras, né? Ô Igor, ouvindo tu falar assim, me veio aqui um pensamento de 2 pais agora. Não sei se você vai conseguir me entender. Aquele que obriga o seu filho a ir à igreja e aquele que simplesmente deixa bem frouxo. Seja feita a vontade de Deus, se você não quer ir, é contigo. Você teve a experiência de meio que ser obrigado a ir, hoje você agradece a Deus. Existe um equilíbrio no meio disso? Ou o pai e a mãe são os maiores responsáveis ao ponto até mesmo de obrigar o seu filho a ir para a igreja? Eu não consigo enxergar equilíbrio nisso. Talvez você vá saber responder isso. Olha, eu respeito a opinião de qualquer pessoa, mas eu quero fazer uma pergunta aqui. Você sabe escrever? Sei. Você também sabe? Sim. Vocês só sabem porque foram obrigados a escrever. Nenhuma criança quer aprender a escrever. Nenhuma criança quer aprender a ler. Então, eu não quero entrar no mérito aqui da religião, mas se você considera o Deus que você crê, o Criador de todas as coisas, você considera isso? Considero. Você considera isso? Você acredita numa salvação após a volta de Cristo? Sim. Então não existe nada mais importante do que o seu filho conhecer as Escrituras e a igreja. A gente considera a matemática importante, português importante, mas não é tão importante quanto a salvação eterna. E a gente obriga os nossos filhos a aprender matemática e língua portuguesa. A gente os corrige quando eles falam errado, a gente coloca eles de castigo quando eles tiram nota baixa na escola, mas muitas vezes a gente não está nem aí para aquilo que realmente nos importa. Então, se algum pai ou mãe se importa com isso, a criança precisa fazer. Obrigado, a criança não. O que a criança quer fazer o dia inteiro hoje? Ela quer brincar e ter entretenimento. Qualquer coisa que você vai. Eu vou ensinar o meu filho a colocar o lixo para fora. Quantas vezes vai ser necessário você falar com ele? Quantas vezes vai ser necessário você ensinar o seu filho a dobrar o lençol da cama para que quando ele cresça, ele não seja um trabalho para as pessoas que vivem com ele? Você vai ter que fazer muitas vezes. Então, se você quer que o seu filho siga os caminhos do Senhor, você precisa obrigá-lo a fazer aquilo que são as disciplinas do Senhor. Isso é uma coisa básica. E eu não estou falando de abuso, eu não estou falando de espancamento, eu não estou falando de exageros, eu estou falando de educação de acordo com o que a família crê.
Então, se você está numa família, você que está me enxergando aí, você é cristão, e você acredita que nós podemos viver eternamente com Cristo, e para isso nós precisamos conhecê-lo, se esforce, faça seu filho conhecer o Senhor, mais do que qualquer outra coisa. Isso não quer dizer que as outras coisas serão abandonadas, mas uma coisa é mais importante. Não existem prioridades. Prioridade é uma coisa só. Né? Então, o que é mais importante? Seu filho aprender a ser um homem de Deus. Porque, assim, o seu filho, quando ele se casar com uma mulher, é bem melhor ela se casar com um homem de Deus do que um homem que não é homem de Deus. Quando você vai contratar um funcionário, é melhor você contratar um funcionário do que um homem de Deus do que contratar um crente. Porque nem todo crente é homem de Deus. Correto. É melhor um crente. Tu tá falando em caráter? Eu estou falando de caráter de Cristo. E aí a gente está falando não só do caráter de Cristo, como você frisou bem esse texto, né? Corrija-o com a vara. Na verdade, eu nem citei o texto. Não, aqui, mas foi nós contextualizando ele. Mas foi, calma aí. Há muita escritura no que eu estou falando. Há teologia no que eu estou falando, mas eu não estou citando textos. Eu estou respondendo a pergunta que o Diogo me fez com base em uma lógica. Certo. Qual é a lógica? Se você não se apoiar quando você cair, você vai bater com o resto do corpo no chão, não é isso? Isso é uma lógica. Então, você não pode esperar que a sua filha e o seu filho sirvam a Jesus a vida toda se, enquanto eles estão debaixo da sua responsabilidade, você não ensinou a servi-la. Correto. Lembrando que, é importante a gente falar isso, lembrando que ser servo, né, muitas das vezes, você falou, se for contratar alguém para trabalhar, que melhor que seja um servo do Senhor. É essas palavras aqui. Um homem de Deus. Do que apenas um crente. Lembrando que, muitas das vezes, um homem de Deus não necessariamente seja um cristão, né? Porque, muitas das vezes, alguém que está ouvindo a gente, o cara, às vezes, não frequenta a igreja, ele pode se sentir até mal com o pensamento, mas eu não sou cristão, mas eu sou um bom trabalhador. Né? Nesse sentido que me preocupa um pouquinho, mas acho que as pessoas são inteligentes de entender. Eu fiz uma comparação limitada. Minha comparação é entre um crente que não é homem de Deus e um homem de Deus. Correto. Assim, a pessoa precisa entender o que é Deus para ela. O Deus das Escrituras vai fazer com que o homem que é homem de Deus das Escrituras se torne cristão, porque ele vai ter Cristo como modelo. Se a gente tem Cristo como modelo, você é um cristão. Isso. Você frequenta uma comunidade, você se doa para a sua sociedade, você adora a Deus em comunhão com outros irmãos, você serve a sua família, você foge do pecado, da aparência do mal. Então, assim, depende do que a pessoa acredita como Deus. Nós estamos falando das Escrituras aqui. Uhum. É a comparação limitada que eu estou falando. E eu acho que não tem como não falar de Deus se não falar da Escritura. Com certeza. Não tem como. Então, assim, de princípio, a gente consegue entender sim. E eu gosto, tá? E eu gosto, quando a gente fala da Escritura, eu gosto muito, até porque é algo que eu acredito. Então, assim, eu tenho minha vida pautada, porém, não tem como não ser um cristão e não andar debaixo das suas Escrituras. Eu só quero deixar claro a divisão aqui, é essa. É porque, assim, no exercício de um ofício, a religião da pessoa nada tem a ver com a qualidade desse exercício. Então, a pessoa pode ser de qualquer religião, professar qualquer fé e executar de forma extraordinária o seu trabalho. Não é isso que eu estou falando aqui. Perfeito, okay? Perfeito. Dentro dessa mesma pergunta que eu te fiz, eu quero só caminhar mais um pouquinho. Você citou aí, né? Deixou bem claro, eu como pai eu tenho esse entendimento, que é melhor que eu obrigue meu filho a ir para a igreja e servir a Deus, né? Porque lá na frente eu vou colher um fruto, né? Sobre isso, mas assim... Ele não se desviará. Isso. Cara, eu gosto de texto, eu gosto de citar o texto. A Bíblia fala e ela confirma. E aí você falou, eu concordo. Cara, a Bíblia fala e é verdade. Corrija teu filho e ensina o caminho que ele deve andar. Por quê? Porque quando ele crescer, de maneira nenhuma ele vai se desviar. Isso é uma verdade. Claro. Isso é uma grande verdade. Então, cara, assim... Quando ele te fez a pergunta, eu consigo entender que é o seguinte: temos que ter um equilíbrio de não ensiná-lo da maneira errada. E aí vamos colocar extremo não, mas tenta me ajudar aqui. Talvez seja alguém muito fanático,
dar no mesmo, mas eu quero usar essa palavra, Não fanatismo. extremista. Não é alguém não seja tão extremista. Exato. Mas aí eu prefiro ir para a linguagem mais fanática, porque talvez seja mais fácil para que a galera possa entender. O que o senhor acha? O senhor consegue enxergar equilíbrio nisso? Porque quando se torna algo muito fanático, eu já não consigo... Mas fanatismo é o quê? Seria uma pessoa usar violência? Não, fanatismo é religioso, vamos dizer isso. E aí, ele falou isso para completar onde eu quero chegar. Se existe alguma técnica para aquele pai, aquela mãe que não consegue, muitas das vezes, obrigar o seu filho, existe algo que convença? Ou o próprio espírito é o suficiente? Como é que você entende isso? Porque tem pais que têm dificuldade de levar os seus filhos à igreja, né? A gente sabe disso. Por conta até mesmo do século que vivemos, né? Daquilo que tem sido oferecido hoje. E eu queria entender se a igreja tem uma estratégia de convencimento, de atração. Como é que você entende isso? Eu acredito que a gente transmite, né? O DNA, por exemplo, mesmo que você não queira passar para o seu filho, ele vai ter, né? Então, você vai sempre transmitir aquilo que você é para o seu filho. Isso é uma coisa que você não tem como fugir. Então, se você quer que seu filho ore, seja uma pessoa de oração. Se você quer que ele leia a palavra, seja um homem ou uma mulher de palavra. E principalmente, viva aquilo. Porque quando a gente começa a instruir os nossos filhos, a gente não entende que vai chegar um momento em que eles vão querer emancipação. E essa emancipação tem a ver com desbravar, muitas vezes, outras áreas que não correspondem àquelas que a gente os direcionou. E aí eles podem se afastar do caminho por algum momento, mas depois disso, eles vão perceber que durante todos esses anos foi construído um arrimo, foi construído um porto seguro para eles, que é toda aquela carga de informação, toda aquela carga de exemplo. Então, se você quer construir alguma coisa no seu filho, ou na sua filha, ou naqueles que estão ao seu redor, o primeiro degrau se torne. Nós temos dificuldade de ir para a igreja, nós temos dificuldade de ler a Bíblia, nós temos dificuldade de orar. Você já dormiu lendo a Bíblia? Já caí. Já dormiu orando? Caí pro lado, né? Você tem dificuldade no culto, às vezes você vai, poxa, eu não quero ir na reunião hoje, eu quero dormir um pouco mais, ou eu quero chegar em casa e não fazer nada. Se nós temos essa dificuldade, imagine os nossos filhos. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos tornar a imagem de Cristo. Nos tornando a imagem de Cristo, tudo já está feito, que os nossos filhos vão olhar para nós e vão enxergar Cristo. Enxergando Cristo, quando eles crescerem e se eles quiserem se desviar, o dia que eles forem olhar para Cristo, eles vão olhar para quem? Vão olhar para os seus pais. Exemplos, que são os espelhos. Eu vejo Cristo nos meus pais. Exato. Eu vejo Cristo na minha casa. Eu ia te perguntar isso. Era isso, mas o ponto é esse. A construção, ela funciona a partir de um fundamento. E o fundamento são os pais. Então, se eu sou um fundamento em que muita coisa pode ser construída sobre esse fundamento, os meus filhos eles vão ter segurança de viver aquilo que o fundamento proporciona. Então, se você é fanático dentro desse exemplo que você falou, ou você só é cristão dentro da igreja e não na sua casa, se você passa uma imagem, se o seu trabalho é para construir uma imagem daquilo que você não é, você já está transmitindo algo para os seus filhos que é completamente diferente daquilo que Cristo é. Você já está igual o DNA, a gente já passa para os nossos filhos o que nós somos, mesmo que a gente não queira. Então, qual é o trabalho? Se tornar Cristo. Tudo o que nós somos é inútil diante do que Cristo é. Não vale a pena ser ninguém nem nada. Quando a gente conhece a Cristo, só vale a pena ser Cristo. Porque se Ele é o Cristo, o que a gente vai ser? Que os nossos filhos enxerguem isso. Dentro da nossa humanidade, dentro da nossa simplicidade, tomando café, indo no banheiro, dando risada, brincando. Cristo, se Cristo é o que é, por que nós somos outra coisa? Que da hora. Você via isso nos seus pais? Não. Não? Não. E de onde saiu esse você, amor todo pelas pessoas? Você pode conhecer Cristo em qualquer lugar, em qualquer pessoa, né? Os meus pais, eles foram a maioria do tempo da minha vida
afastados do evangelho. A minha mãe, ela se batizou pelas mãos do meu irmão depois dos 60 anos. Né? O meu pai, sim, ele frequentava mais a igreja, era um homem de oração, levava muito a gente na igreja, mas ele vivia com muitos altos e baixos, ele tinha muitos problemas, que eram problemas dele. Mas a gente teve muito contato com muita gente que amava Jesus. E eu digo a gente, eu e meu irmão, tá? Porque, por exemplo, meu batismo, só quem estava lá era meu irmão, não tinha ninguém da minha família. No batismo do meu irmão, só quem estava era eu. Quando eu preguei a primeira vez que eu era uma criança, é ele que estava. Quando ele pregou a primeira, eu que estava. Então, a gente meio que estava sempre junto. E a gente nos espelhou em Cristo, porém, vendo Cristo em outras pessoas que não os nossos pais. Ok? Apesar da gente ter uma casa onde meu pai nunca estendeu a mão contra minha mãe, meu pai nunca, como eu disse antes, abusou da gente. Era um homem violento. Isso foi uma coisa que nos marcou. Nós tivemos experiências negativas com violência ao longo do tempo, quando a gente se desviou e tudo mais, porque viemos de uma família um tanto quanto violenta, mas o meu pai nos aproximou de muitos homens de Deus, e ele também andava com muitos homens e mulheres de Deus, e essas pessoas nos inspiraram a ser como Cristo. Como homem, marido e pai, o meu pai nos ensinou praticamente tudo. Então, como se comportar dentro de casa. Eu acredito que ele se esforçou muito para isso, porque ele não teve pai. Meu pai não tem o nome do pai dele na identidade como muitos outros, né? E ele quis me dar o nome dele, ele quis dizer que era meu pai, e ele conversava. Eu lembro que eu ia conversar com meu pai antes de eu entrar. Hoje, muitas pessoas criticam a caixinha de promessa, né? Sim, sim. Mas eu tinha que ler um versículo. Então, meu pai, pega um versículo, lê. Aí eu decorei muitos versículos da Bíblia através da caixinha de promessa, porque toda vez que eu ia conversar com meu pai, eu tinha que ler um versículo. Então, ele nos ensinou muita coisa. Nos ensinou também, e aí vale ressaltar isso, que você só pode ser transformado em Cristo. Quando a gente conheceu a história do nosso pai e quem ele se tornou depois que conheceu Jesus, foi apaixonante. No começo me assustou. Da onde saiu o exemplo? Agora eu entendi. Andou com pessoas. A gente está batendo um papo, né? Eu acredito que... Porque, assim, o mérito é de Cristo, Vitor. Claro. Então, por mais que eu pareça com Cristo, eu estou falando da criação dos meus filhos. Os meus filhos também vão ter contato com outras pessoas que se parecem com Cristo. E ele vai se revelar de forma maravilhosa na humanidade dessas outras pessoas, entende? Sim. E eles vão crescer e vão encontrar Cristo. E vão poder se tornar Cristo para aqueles que estão ao redor dele. Entendeu? Sim. A gente não tem um mérito próprio. É Cristo. Nunca. Isso. Ô, Igor, tu falou uma outra coisa aí no teu batismo e no batismo do teu irmão, e eu fiquei curioso. Quando a gente toma essa atitude, no primeiro momento, não sei se próprio Deus se encarrega de afastar algumas pessoas da nossa vida, mas a gente se torna um pouco sozinho. Você, quando resolveu seguir Cristo, muita coisa teve que ficar para trás. Muita gente teve que ficar para trás também? Muita gente. Muitos lugares, muitas conversas, pessoas que eu amava demais. Eu tive que me afastar, de verdade. De verdade, porque quando eu me afastei dos caminhos do Senhor, eu me envolvi em ambientes que não me aproximavam de Deus, né? Não me colocavam próximo a Cristo. Mas eu sempre fui adepto de ambientes de lealdade e fidelidade, de hombridade, de honra, né? São características que meu pai me ensinou, e ele foi o cara que realmente nos ensinou isso. A gente vê. Só ande em lugar onde há honra, onde há fidelidade, onde há lealdade. E mesmo sendo leal, honrado e fiel, eu tive que, de forma honrosa, fidedigna e leal, me afastar deles, porque Cristo é maior. E aí eu sofri muito. Eu lembro de uma vez eu chegar na Praça Nobel, sentar na Praça Nobel ali, vocês conhecem aquela pedra, e começar a chorar. Começar a chorar porque eu pedi ao Senhor, porque eu queria voltar para os lugares e estar com os meus irmãos. Que lugares eram esses? Então, nós entramos para a luta muito cedo, meu irmão. Meu pai colocou a gente... MMA? MMA não, Eu primeiro comecei no boxe tailandês,
Depois o meu irmão foi para luta livre, eu fui com ele. E depois fui jiu-jitsu, né? E quando eu entrei com 7 anos de idade, eu não queria apanhar na escola. Essa é a realidade, né? Nunca quer. A defesa, né? A gente não quer apanhar na escola. Só que nós estávamos na igreja. Quando eu me afastei no final da década de 90, eu comecei a fazer parte de grupos que brigavam na rua, entende? Mas nós éramos uma irmandade. Eu acredito que na adolescência a gente tem essa necessidade de se firmar e a gente acaba nos relacionando com alguns grupos, né? E eu entrei meio que sem querer. Eu lembro que eu estava numa festa no Grajaú Tênis Clube, e um amigo meu que já faleceu me chamou e disse que um cara queria bater nele e tal. E eu fui lá para ajudá-lo. E aí, quando eu ajudei ele, eu entrei meio que sem querer, sabe? E aí eu estava já entre os cabeças, né? Que era eu, Maicon, não sei se você conheceu o Maicon, e o Ninho. O Ninho, você conheceu o Ninho? O Ninho da Saviana? Não conheceu, não? De nome assim, não. Isso. De repente de fisionomia. Aí, cara, Deus falou comigo depois de forma poderosa de que eu precisava sair do meio dessa galera. Obviamente não era um meio muito bom, mas a gente estava envolvido em luta. Na década de 90, você treinava numa academia, as pessoas invadiam a academia. Invadia, brigava. Você chegava lá, o cara queria lutar com você, você lutava. Era uma Mas de se ferir, Igor? Me machuquei muito, né? Me machuquei muito. Que isso, cara? Os caras invadiram. Do nada, tu tava treinando, viu um grupo. Aí você também invadia, né? Briga de escola também, a gente ia invadir escola para lá, escola para cá. Que loucura. Treinamento também. Então, assim, a década de 90 foi uma década violenta, né? Baile de corredor, né? O meu irmão que foi baile de corredor. Tu nunca foi, não? Não, porque eu achava que era meio uma covardia, sabe? Quem tem mais vence. Eu gostava muito de uma coisa meio... 1 a 1. Que chamava mano a mano na época, né? Né? Mano a mano. Eu não gosto muito de falar sobre isso, eu sempre... Então, evita um pouco. Evito, porque eu acho que foi uma vacilada muito feia que minha. nós se orgulhar. Isso, mas eu gostava muito de boxe, gostava muito de... Eu até, nessa semana, contei o testemunho de quando eu fui liberto disso, realmente. Se vocês quiserem, depois eu posso Então conta agora. Foi uma última briga na minha vida, onde foi a última vez que eu agredi uma pessoa. Foi bem engraçado, a galera fica rindo de mim, né? Eu trabalhava na Kodak na época, foi em 2007, isso, 2007, por aí. E eu já tinha voltado para Jesus. Mas eu tinha essa dificuldade, porque em muitos lugares onde eu ia, às vezes tinha confusão. Eu já tinha conhecido a minha esposa e a gente estava noivo. E eu já tinha decidido que a nossa vida ia se voltar para Cristo. Mas havia muita coisa para consertar, né? E Deus estava fazendo a obra. Aí eu entrei num ônibus, eu trabalhava todo social na época, entrei no 217, saí do metrô na Sãs Pena, antigamente tinha integração até o Andaraí. Aí eu peguei a integração até o Andaraí. Quando eu entrei na Sãs Pena, eu esbarrei em um rapaz. E aí ele começou a me zoar. Né? E aí, gordão, 1 tonelada, quase me matou, quer me amassar. E aí o ônibus inteiro fez o que o Vitor fez, né? Todo mundo começou a rir de mim, né? Desculpa. Tá, tudo bem. Aí, cara, eu falei assim, pô, não acredito nisso, que esse cara tá me zoando. Aí ele começou a falar, você precisa se tratar, você não acha que tu tá muito gordo, não? Cara, se enfiou numa enrascada. Aí eu peguei o fone de ouvido, cara, eu tava ouvindo louvor. Era no final do dia, tocava as 10 melhores da 93 FM, eu aumentei e fiquei com fone de ouvido para não ouvir o cara. Mas eu senti que ele continuava falando e o ônibus continuava rindo, sabe? Aí eu falei, cara, tirei o fone e falei, rapaz, tu é médico? Não sei por que eu falei isso, né? Cara. Aí ele falou assim, eu não sou não, mas se tu quiser eu posso cuidar de você. Aí eu falei, cara, faz o seguinte, não fala mais nada não, cara, não fala mais nada não, porque senão não vai dar certo. Aí ele veio, eu estava sentado, ele veio na minha direção e falou assim, senão tu vai fazer o quê? Aí naquela hora ali eu parti para cima dele, comecei a bater nele e fui empurrando ele, batendo nele, em cima de todo mundo dentro do ônibus, porque o ônibus estava meio cheio, porque eu estava com raiva das pessoas. E dele? E dele. E fui batendo, aí a mulher dele apareceu lá e veio para cima de mim também. Ela veio para cima de mim, eu lembro que eu peguei ela pela barra da calça, assim, no cinto, né?
e o braço e joguei ela do outro lado, né? Cara. E aí ele veio para cima de mim, eu botei a mão, segurei, dei um pisadão no peito dele e falei pro motorista, ó, abre que eu vou jogar ele para fora. E vim arrastando ele. Quando a gente já estava em frente ao Guanabara. Sim. Quando eu estou arrastando ele, uma senhora vem subindo, uma coroa vem subindo com compras. Aí eu deixei, bati nele mais ainda no chão ali, falei para ele que ele não ia mais mexer com ninguém, né? E desci. Quando eu desci do ônibus, que eu olhei a minha mão assim, ensanguentada, o Espírito Santo entrou no meu coração e eu comecei a chorar. Comecei a pedir perdão a Deus. Falei, Senhor, me perdoa, me perdoa. E chorando copiosamente. A minha esposa morava na Leopoldo, ali no Rodo. A gente era noivo. Eu fui andando até a casa dela lá. Cheguei lá chorando, ela não entendendo nada. E o que está acontecendo? Acho que ela nunca tinha me visto assim nervosa. A Luciana nunca me viu brigando, nem nada disso, né? E aí eu falei, não, bati no cara, e não sei o quê e tal. Eu achava que ele era do Andaraí, eu queria procurar ele para pedir perdão, que alguém falou alguma coisa de Andaraí, não sei se é porque me conhecia de lá, por ir ver a Lu. E aí eu fui no banheiro da Luciana e me arrependi, e o Espírito Santo me tocou de uma forma tão profunda naquele dia, que eu nunca mais agredi ninguém. Eu já fui provocado assim muitas vezes, mas nunca mais cheguei às vias de fato, desde 2007, vai fazer quase 20 anos, aí daqui 2 anos, 18 anos, né? Mas era uma área bem complicada. O inimigo me atacava muito nessa área de confusões, de brigas, de agressões. Eu apanhava muito e batia muito também, né? Porque você se envolve em confusão, você está Isso é natural. disposto a tudo, né? E eu louvo a Deus por isso. Foi uma coisa muito necessária na minha vida. Eu já tinha me afastado de muitas pessoas. E sempre que eu encontrava com aquela galera, mesmo que eu não quisesse brigar, a briga parece que escorria na minha direção. Ela procura. Daqui a pouco tinha uma cadeira voando, alguém arrumando a confusão de alguma coisa. E foi uma área que o Senhor me libertou. Por isso que eu digo que quando a gente tem alguma coisa de bom, não é a gente, né? É o Espírito. Assim, ouvindo tu falar, é um testemunho muito, muito impactante, muito profundo. Mas, assim, tem uma galera ainda que é dessa vibe ainda não é liberto de algumas situações. Por exemplo, a agressão é muito explosivo, né? Vamos dizer assim. Então, eu quero que você deixe agora um exemplo em cima do que você falou. Se fosse hoje, qual seria a tua atitude? Vamos recriar essa cena. Você entrando no ônibus, esbarrando em alguém te ofendendo em palavras. Qual atitude você tomaria hoje? Eu tive um problema recentemente, uma tentação. Porque a tentação não é pecado, ok? Ok. Né? E eu tive um problema recentemente. Eu fui agredido com palavras assim de forma muito ofensiva. Isso. E eu fui na direção dele para bater nele. E, cara, eu não consegui, graças a Deus. Eu não fiz nada. Você teve aquele impulso. Por quê? Porque assim, quem nós somos fora de Cristo está ali. Nunca. O conselho que eu tenho para dar é que a gente permaneça em Cristo, cara. Não morre quem nós somos. Cara, morre, mas a gente carrega um pouco de gasolina para tacar fogo naquilo. Porque assim, a Bíblia diz que os nossos pecados nos separam do Pai. Então, quando a gente está afastado do Espírito, quando a gente está vivendo na margem do Evangelho, né? Eu crio um cronograma. Eu não oro, não leio a Bíblia, eu vou à igreja, eu estou buscando outra coisa que não é Jesus. A gente vai se enfraquecendo espiritualmente e a sua natureza humana, ela volta a florescer. O apóstolo Paulo, ele fala como que se ele agarrasse, ou melhor, se carregasse esse velho homem ali, que precisa ser morto todos os dias. A vida com Cristo é uma busca contínua até que Ele venha. É por isso que Ele senta à mesa e diz assim, façam isso todas as vezes em memória de mim. A gente precisa sempre estar negando nós mesmos. Então, a violência ela é parte do Igor até Jesus chegar. Quando Jesus chega, não sobra espaço para mais nada. É por isso que a gente precisa entender que aquilo que Cristo, a vida que Cristo tem para nós, é do tamanho que nós somos. Não tem espaço para você mais. Não tem espaço para você na sua vida.
Então, por quê? Porque o que a gente vai fazer? O que eu vou fazer é ceder aquilo que eu sou. Mas quando eu me preencho de Cristo, eu acabo sendo aquilo que Cristo tem para mim. Compreende? Claro, então, caraca, que top, que top. A gente carrega, né, mano, a natureza adâmica dentro da gente. E isso tem que ser contínuo. O apóstolo Paulo fala na carta aos Gálatas, e aí eu vou citar a Bíblia, peço licença, capítulo Fica à 6, vontade. que a gente precisa dar atenção, e eu vou usar minhas palavras aqui, às coisas do Espírito. Por quê? Porque a nossa carne ela tem desejos, ela tem vontade. A nossa carne tem direção. A nossa carne ela tem um projeto. A nossa carne ela tem um sonho e Cristo tem outra coisa. Cristo tem outros projetos, tem outros sonhos, tem outros desejos. E eles só virão sobre nós se nós estivermos numa vida no Espírito. E isso é real. Porque muitas vezes nós nos confundimos, acreditamos que Deus ele quer melhorar a nossa vida. Eu sempre digo isso. Jesus não veio melhorar a vida de ninguém. Ele veio entregar uma vida nova para cada pessoa. E é por isso que o batismo ele tem esse símbolo. O batismo você só não nasce de novo. Você morre antes disso. A gente cisma em ficar vivo e nascer de novo. Né? A gente cisma em manter aquilo que... Quando eu era pequeno e você tinha um irmão que falava muito, ou que era violento, falava que ele se batizou e deixou a mão de fora ou a língua não pegou a água do batismo. Né? E é isso, porque tudo tem que morrer. Só o quê? Não, tem uma galera que só tomou um banho. Só tomou banho, né? Por quê? Porque é preciso que Cristo viva em nós. Eu sei, essa palavra parece radical, mas ela é só o evangelho simples. É só o evangelho. Esse lance do batismo de nascer de novo, se aplica para todo mundo, até quem é nascido no berço evangélico? Claro, o batismo é uma decisão. É uma decisão de que você está errado e Cristo está certo. Arrependimento. O que é o arrependimento? O judeu dizia que era o techuvá, é o retorno ao princípio. Em grego é o metanoia, que é a mudança de pensamento. Mudança de caráter. Isso significa a mesma coisa quando nós juntamos as duas palavras e tentamos achar o ponto em comum. Qual é o ponto em comum? O lugar onde eu estou está errado e eu preciso voltar para o lugar de Deus. Quando você se batiza, você diz assim, eu gosto de fazer tudo isso que eu faço, mas eu sei que eu preciso fazer tudo o que Deus quer que eu faça. E aí você se batiza para dizer publicamente que a sua vontade é ruim e a dele é boa, perfeita e agradável. Isso não quer dizer que você é o santarrão. Isso quer dizer, pelo contrário, que tu é o pior dos sujeitos. É porque às vezes a galera quer se batizar... Vem cá, educadamente. Não, cara, não pode perder essas oportunidades. Educadamente, você consegue exortar a tua igreja. Assim, quando eu falo tua igreja... Aí isso eu entendeu. Perguntar pra eles, né? Não, cara, a gente tá tomando aqui um tipo de exortação e eu falo, cara... Tem que perguntar pra galera o que ele acha. Sempre assim. Mas ele é bem sutil e educado, ele sabe. Ele tá exortando aqui, mano. E tipo, eu falei, cara, esse cara consegue exortar a igreja às vezes a pessoa quer se batizar e fala assim, não vou me batizar não porque eu fumo, por exemplo. Tá bom, preste bem atenção. Você entende que você precisa parar. Estou dando um exemplo aqui bem comum, tá? Sim. Não quero entrar no mérito aqui de legalismo, o que é, o que não é. Eu já sei, mas assim, eu gostei do que você vai falar já. Você percebe isso? Eu quero me batizar, mas eu fumo. Tá. O batismo é para quem entendeu que o cigarro precisa sair da vida dele. Sim, é isso que eu quero. E você sabe que Jesus tem uma vida melhor para você do que você tem para você mesmo? Por que é bom fazer essa pergunta? Porque se a gente fosse o Deus da nossa própria vida, a gente resolvia os nossos problemas. É ou não é? Concordo. Às vezes a gente começa a sonhar, né, que vai pingar uma grana. Geralmente, a gente associa muito o agir de Deus com o agir do dinheiro na nossa vida. Eu não estou falando do dinheiro, mas o agir do dinheiro. O que o dinheiro nos proporciona, a gente confunde com o que Deus pode nos proporcionar. Tanto que, quando a gente, às vezes, está com um problema financeiro, a gente associa a ausência da presença de Deus.
tá? Isso faz com que a nossa materialidade, no que é divino, seja exposta. Ou seja, a gente olha para essa caneca e a gente quer ver Deus nessa caneca. A gente quer ver Deus na nossa conta bancária, a gente quer ver Deus no nosso relacionamento. Mas Deus, ele quer se manifestar a partir de nós. Compreende? Uhum. É diferente. De dentro para fora. Então, se eu entendi que o cigarro me faz mal, eu não consigo largar, mas eu sei que Deus tem para mim uma vida sem cigarro. Eu me arrependo. Metamorfose. E eu quero viver essa vida. E Ele vai me ajudar. Eu quero me batizar. Eu quero viver o novo de Deus. Então, é questão de proposta. Deus, Ele manda o Cristo para que a gente veja a vida que Ele tem para nós. É por isso que nós somos salvos. Somos salvos em Cristo, na vida dEle. Então, eu percebo que Ele tem uma vida para mim. Eu falo assim, uau. E aí, se um dia Cristo te encher de dinheiro, e eu espero que isso aconteça, você vai agir com esse dinheiro como quem agiria? Cristo. O que Cristo faria com o que a gente tem? Daria aos pobres, necessitados. Essa é uma das coisas. Mas será que é somente isso também? Eu não estou aqui para trazer esse conceito agora. Não, vai né? além, vai acho além. Que é uma conversa muito longa. Mas, por exemplo, existem pessoas que vivem sem propósito, que elas pensam em ganhar, sei lá, Mega Sena, pensam em sumir. Pra quê? Porque não tem propósito. Porque, olha só, se você ganhar um dinheiro e você vai sumir, é porque tudo o que você faz não tem propósito, tem preço. Então, tá pago, você pode ir. Ó, eu recebo a profecia, tá? Porque na hora eu fiquei só... já tava assim, mas se você tem propósito, se você acredita que... Por exemplo, vou dar só um exemplo, tá? Se você acredita que esse podcast é um propósito que Deus te deu, quando Deus te enviar os recursos, quem vai ser glorificado? Deus. É Ele. Entendeu? Sempre. Então, a vontade dele vai estar na execução do trabalho. Isso é viver uma vida a partir de Deus dentro de nós. Por quê? Porque nós precisamos nos manifestar como irmãos. Que da hora. Entendeu? Então, aquilo que Deus tem para você, se for só para você, não é de Deus. Por quê? Porque Deus tem uma bênção para os filhos. Ele vai te abençoar como filho e você vai derramar sobre o seu irmão. E aí ele compartilha as bênçãos. Exato, porque ele é um pai que ele não pensa só num filho. Ele é um pai que ele pensa... ele pensa na família. O pensamento de Deus é familiar. É. Então, ele vai derramar algo sobre você, mas ele vai derramar algo sobre você para que você faça como ele. Se ele derramou, você derrama. Se Deus é fonte, você também é. Pensamento coletivo, então, você não vai só... É familiar, não familiar. É coletivo. Não, coletivo no sentido de outras... Qual é a diferença de pensamento coletivo e familiar? Porque o familiar obedece ao pai. O coletivo obedece... O coletivo é o interesse de todos. Entendi. A gente não serve ao interesse de todos, a gente serve ao interesse de Deus. Obrigado. É diferente. Entendeu? Então, Deus, ele é o cabeça. Ele direciona todas as coisas. Então, eu faço tudo a partir dele. E não a partir da necessidade. Porque se a gente olhar para a necessidade, a gente vai viver a partir de um resultado, de uma causa. Não. Deus é dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então, a partir do pai, eu funciono. E por isso que eu falo que é familiar. Boa. Muito boa. Deixa eu andar um pouquinho aqui com o programa. Vambora. Por meio de ficar nessa conversa aqui. Mas vamos andar um pouquinho, Igão. Tem um cara muito inteligente, isso aí já deu para entender, né? Tem uma bagagem muito boa. Não sei não. E eu queria fazer uma brincadeira aqui com você agora, né? Dentro do nosso podcast. Eu gosto, é o sorriso dele, eu gosto desse sorriso. Muito. Pega aqui pra gente. Vocês estão tramando alguma coisa para mim? Eu quero te presentear, irmão. Eu aceito. Eu acho que é algo que você gosta muito. O obrigado já tá na caixa. Pega mais uma, vamos fazer diferente. Misericórdia. O Iguinho tu gosta disso aqui? Isso aí, não sei. Se você olhando para mim... Pô, eu gostei disso aqui, ó. Obrigado e nada. Te adoro. Ah, tá.
Então... Olhando para mim assim, o que você acha? eu acho que a gente gosta. Não só você, como eu também. Eu adoro isso aqui. Então, assim, se você não for bem, infelizmente vai ser Vou meu. perder. Isso é uma situação que a gente está criando aqui no nosso podcast agora. Uma forma delicada da gente abençoar as pessoas, né? Pode pesquisar no Presentear. Acho que não, né? E assim, eu pedi um pouquinho da ajuda da produção hoje, né? E eles foram muito dentro do teu nicho, né? Me mandaram alguma coisa aqui. Eu vou fazer umas perguntinhas para você. Eu quero fazer apenas 5 perguntas. Não era uma só, não? Podia ser 5 uma perguntas. Não, uma só é muito arriscado. Pode escrever que perde 50% de chance, né? Pois é, né? Então, assim, eu quero fazer pelo menos 5 perguntas, né? Tô esperando o Rafa me mandar aqui também. Já mandaram para mim, vou esperar o Rafa mandar mais uma aqui. Mas, enfim, dentro do conhecimento geral e dentro daquilo que você domina bem, que é a Bíblia, podemos dizer assim, domina no sentido de conhecimento. Eu não sei falar o que me passaram aqui, mas eu vou tentar dar a resposta da maneira correta. Mas eu quero te fazer 5 perguntas. Se você acertar, você leva uma caixa dessa para você. E se você for bem demais, eu te dou as 2. Combinado? Amém. Amém? Posso ver um sorriso? Eu acho que vai. Pra ele vai, cara. A expectativa. Maluco. O cara é muito Tem muita inteligente. coisa que eu não sei. Duvido, tá? Uhum. Acho que eles apelaram um pouquinho. Eu não saberia responder as duas primeiras, eu não saberia. Mas vamos lá, é bem curioso isso aqui. De repente, você, na tua expertise e inteligência, você pode nos responder. Acertando 3, uma é sua. Acertando as 5, leva as 2. Vamos combinar assim. Qual é o nome mais longo na Bíblia? Ou melhor, da Bíblia? Tempo. Nabucodonosor. Vou te dar mais uma chance. A gente quer te entregar esse chocolate aqui. Caraca, cara, isso aqui longo. foi apelação. Mais longo? Querdolaomer. É o que eu lembro, assim, de longo. Cara, que legal essa pergunta. Curiosa, né? Foi mais tu, né, longo. Flávio? É isso? Foi, Eu vou deixar o Eu Vitor sinto interpretar uma maldade esse nesse nome. negócio aí. Vou deixar Nome o Vitor mais interpretar longo da esse nome. Bíblia, cara. É curioso, hein? Que nome é esse? E é hebraico? O primeiro. Não. Vai me mostrar as respostas. Não. Tem Então, outro se aqui. for hebraico, não vem escrito. Não, hebraico no texto não, bíblico, não eu tem como. Assim. Não, mas tem eu aqui. Não sou Não, especialista em assim, hebraico, é não. difícil. Fala que eu vou traduzir É em cima do que difícil. você me falar, produção. É isso aí. Marrochalá e Rashis Mas Braz. é hebraico. Bom, nunca- essa Tem como fonte... traduzir em português aí? Tem como Depois a gente buscar pode- no eu original, nunca- não? Então, eu não sou um estudioso do hebraico. Isso aí tá em hebraico. Aí eu pegou. falei- Pô, Tem uma Flavinha, galera foi na igreja boa. que é Foi PhD, muito eu boa, mas falei tem como assim. traduzir. Eu falei que apelaram. Hebraico eu não conheço. No hebraico nada. tu Será pega que se todo traduzindo mundo. vai para esses 2 nomes que ele citou aí? Aí Eu até pensei em português, né? É porque, assim, do hebraico para português, os nomes mudam, né? Mudam Por demais. exemplo, Tiago. Você sabia que Tiago é Jacobos? É uma variação de Jacó? Sim. Pegando esse gancho antes da gente voltar, Deus tem quantos... Eu já ouvi falar Não, o nome vários de Deus nomes. é um tetragrama. Né? E Cita ele alguns. Como é o Não, nome? é um tetragrama. O que seria um tetragrama? São 4 letras consoantes em hebraico. Eu já estudei algumas coisas, mas vamos lá. Explica E isso aí. ela não... a gente não consegue expressar uma palavra só com consoantes, né? E essa expressão do nome de Deus foi tão suprimida ao longo dos anos que já ninguém consegue mais saber como se fala o nome de Deus, porque havia muito temor de o pronunciar. Então, ao longo do tempo, eles traduziram como Yahvé, Javé, Jeová. Jeová há muitas controvérsias, mas a gente geralmente fala Yahvé. Adonai. Então, Adonai já é um dos nomes que são nomes, como é que eu posso dizer assim, de qualitativos, força, né? isso. Então, Adjetivos. Deus da cura. Aí Isso eles aí, vão dando os isso aí, nomes, isso aí. né? São adjetivos. É como se fosse Deus Sequenu, né? Emanuel. Adonai, Emanuel e por aí vai. Mas o nome de Deus, que é o tetragrama, ele é impronunciável para nós hoje. Caramba, Maneiro. né? que da hora. Vamos voltar Mas você aqui? entende essa diferença do hebraico? Sim, entendo. E ainda tem uma confusão, né? Porque Jesus, ele fala em aramaico
E os seus registros são em grego. Ah, mas ele é o brabo, Não, ele né? fala em aramaico porque o povo foi escravizado na Babilônia. E lá, durante as décadas que eles passaram lá, 70 anos de escravidão, EBD no anonimato. eles desenvolveram como língua deles também o aramaico. Então, no primeiro século ali na Palestina, naquela região da Palestina, se falava aramaico. Jesus falava aramaico também. Lia-se em hebraico nas sinagogas, mas, como vocês podem imaginar, poucas pessoas tinham acesso aos escritos em hebraico. Poucas pessoas falavam hebraico. E aí, o evangelho vai ser escrito em grego, que era a língua, como é que a gente pode dizer assim, a língua secular, né? Isso. Era o inglês de hoje em dia. Né? Conseguiu, Flavinha, ver essa meta aí? E eles escreveram em grego. Mas me pegou, hebraico... Vamos seguir. Pois é. Vamos seguir para 2 aqui, que eu quero te presentear, cara. Eu não quero resumindo, é nome próprio, e aí respondeu, acabou falando de fato o que se fala qual é o nome? com o contexto de que Deus, de fato, ele não tem nome a se pronunciar. Tá. E ele está voltado para uma soberania. Enfim, vamos seguir aqui. Tem uma outra bem curiosa. Essa daqui eu também não sabia. E é interessante isso aqui, cara. Mas vamos lá. Qual é o versículo que divide a Bíblia ao meio? Ali é o meio da Bíblia. Tempo. Caraca, isso aí eu já aprendi. A Escola Bíblica Dominical, década de 80, falava sobre esse versículo. Ah, cara, não sei. Cara, lembrando que são fontes da nossa produção, né? Não, mas é uma pergunta muito boa, muito curiosa. Cara. Essa pergunta aí é aquela pergunta de enquete mesmo que pega... Então vamos fazer o seguinte, vamos melhorar isso aqui. Tô eu vou te dar o salmo e você vai ter que citar ele. Se você citar, conta como um ponto. Mas fala aí, se eu souber de cabeça. Tô complicando a vida do homem. Azaf? Não é Azaf, não. Não, deixa ele falar aí. Fala. Me manda aí, Flavinha, por favor, esse Qual salmo. Salmo 118. 118. São muitos, cara. Não sei de cabeça, não. Eu tenho decorado o Salmo 23. Eu também 23. Não sei. Ela vai me mandar aqui. Salmo 118. Obrigado, hein, Flávio. Não sabia que você gostava tanto de mim assim, não. Mas tá bom. Não, mas sabe o que acontece? É muita informação, informação, a gente entende. Não, então... A gente entende. São perguntas, por exemplo, essa questão do nome em hebraico, realmente... Não, isso aí não tem rola, como. Não rola, não tem como. Eu falei que ela não queria te entregar a caixa de chocolate. Mas faz as outras perguntas aí, manda ver, pô. Vamos lá. Não, vamos aqui agora. Tem mais uma, tudo, cara. Tá vendo? É isso que é legal, não desiste, mano. Tô pra errar tudo aí, A 3. Segundo Jesus... Quais são os mandamentos mais importantes da Bíblia? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Mais uma. Não, isso aí. Ele definiu os 10 mandamentos nesses dois. Exatamente. É que ela botou aqui mas a resposta. A resposta é essa. É essa mesmo. É essa mesmo. Show. Essa vamos aí, lá. se não soubesse, Salmo 118. Não, de sei de cabeça, Salmo 118. Vamos. Sei de cabeça, não. Essa eu já disse que eu não sei. Essa eu tô... Eu não sei a do nome, eu não sei a do que divide a Bíblia no meio... Eu não sei o Salmo 118. O Salmo 118 é um salmo muito bom. Eu gosto desse salmo. Não lembrava que era o 118. É melhor buscar o refúgio no Senhor do que confiar no homem. Amém. Glória a Deus. Sempre. Quando você escuta um versículo como esse, lembra muito o momento da sua vida? Lembra. Assim, quando a gente vive para Cristo, a gente precisa aprender o valor de uma vida com Cristo. Então, tem uma história que o pastor Antônio Carlos Costa diz, que uma mulher chegou para ele, a mulher era casada com um jornalista, e ela chega para ele e diz que o marido dela está traindo ela, e que, enfim, a amante a seguia, e ela vivia num estado de pânico. Se não me engano, ele diz até que teve que ajudá-la em algum momento com relação a essas perseguições. Em uma dessas conversas de gabinete, ela vira para ele e diz assim: pastor, perdi tudo, só tenho a Deus. Aí ele fala uma parada muito maneira. Ele fala que ele fica quieto. Ele fica em silêncio. Por quê? Porque quem tem Deus
tem a mesma coisa, ou melhor, quem acha que tem tudo e tem Deus, tem a mesma coisa de quem acha que não tem nada e tem Deus, porque Deus é tudo. E ele, em silêncio, ela vira para ele e fala assim, eu sei, pastor, Deus é tudo. A gente acredita que pode perder alguma coisa depois de conhecer Deus, o que é um equívoco. E nessas expressões, Salmo 118 nos ensina que Ele é tudo. Se Ele é refúgio, Ele é refúgio. Se Ele é solução, Ele é solução. Se Ele é a graça, Ele é a graça. Se Ele é o refrigério, Ele é o refrigério. E a realidade é que a gente se apoia em várias coisas ao longo da caminhada e a gente chama essas coisas de Deus. E quando elas saem da nossa vida, Ele se revela, só sobra Ele na sala. Aí a gente consegue ver quem Ele realmente é para nós. E aí a gente descobre o que tudo é, né? Entendeu? Claro. Engraçado que remete até a um outro texto bíblico, né? Que falam, uns confiam em homens, Em carros, outros em cavalos. Porém, farei menção do nome do Senhor. É um Salmos, também não me lembro de cabeça. Assim, eu nunca tive obrigação no meu coração em saber os textos de cabeça. Se você vê um embate entre Jesus e Satanás, eles citam... Às vezes se esquece também. Eles citam textos bíblicos o tempo todo. Jesus e Satanás, eles citam textos bíblicos um para o outro. Nenhum deles cita versículo e capítulo. Sabe por quê? Porque não havia. Naquela época não era tudo. Jesus, ele derrota Satanás usando apenas Deuteronômio. O importante é que o conhecimento da Bíblia... Assim, eu sei alguns versículos de cabeça, e talvez eu possa dar até a sorte de você perguntar um e eu saber, mas assim, eu não sei decor muitos, e também não tenho essa pretensão. E, assim, mas acho maneirão. O pastor Cláudio Duarte, por exemplo, ele usa técnicas de gravação para quando ele for pregar, ele não olhar para a Bíblia. Cara, isso é fantástico. Eu gosto de pessoas que passeiam na Bíblia dessa forma. Então, eu gosto de passear a Bíblia, mas talvez tendo ela em mãos, né? Não, talvez eu não lembre onde está escrito, mas está lá. Entendeu? Algum momento da tua vida já passou por aquilo ali. Você lembra que existe esse versículo na Bíblia? Por exemplo, eu citei para você agora um Carlos, a gente citou outros versículos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Onde está exatamente? Eu não sei. É porque tem diferença de um cara citar um provérbio chinês e falar que é um texto bíblico. Existe essas coisas. Esse equívoco, graças a Deus, eu não Então, tem muita gente que cita provérbio chinês, cita os outros textos. E confunde. E fala que na Bíblia diz, quando tu vai ver, aquilo ali é um provérbio chinês, não tem nada a ver com Bíblia. Existem pessoas que acreditam que Deus mudou o nome de Paulo e não mudou, né? Que acreditam que o cair do homem e levantar de Deus. Nada, o cair do homem e o levantar é do homem também, com a graça de Deus. Não, na verdade, a Bíblia diz que você pode cair 1, 2, 3, que Deus o levanta de todos. Ou seja, o levantar... E quando ele fala de o levantar, tipo, ele, na verdade, assim, depende do homem, né, pastorzão? Não, então... Porque, assim, eu entendo, porque uma vez, fera também, muito fera, eu vi o pastor falando isso e eu concordo muito com isso, que ele falou assim, cara, e ele fez essa pergunta, ele falou, irmãos, as pessoas, quer ver só, vou fazer uma pergunta aqui, o levantar, o cair é do homem, o levantar é de quem? É a igreja, de Deus. Aí ele falou, não, calma aí, o levantar também é do homem, porque você só se levanta se você quiser, e aí vem da tua força de vontade. Esse texto que eu citei diz que o justo cairá, 1, 2, 3, e o Senhor levantará de todas. Certo. Ele está dizendo que é o justo, existe uma condicional aí no texto. Correto, eu entendo. Perfeito? Sim. É isso. Acho que esse equívoco de você citar textos como se fosse da Bíblia quando não estão, fala muito a respeito do seu relacionamento com as Escrituras, né? O relacionamento das Escrituras, ele precisa funcionar da seguinte forma. As Escrituras, elas respondem às próprias questões que as Escrituras geram dentro de você. Você precisa procurar a resposta dentro delas, ok? Quando você começa a fazer isso, a partir de Cristo, você começa a ter um consenso que existe na Bíblia. A Bíblia, ela é genuinamente interligada. É uma trama celestial que revela Jesus. Ela é um texto que é escrito entre séculos, que concorda entre si, ok? Correto. E revela a Cristo, ok? Quando a gente começa a ler a Bíblia
para que ela seja um livro de ajuda, ou um livro de incentivo, ou de motivação, aí você pode confundir várias palavras com o que a Bíblia diz. Ou então, uma citação de que alguém falou algo parecido com o que está escrito na Bíblia. Mas se o seu coração estiver voltado para o tema da Bíblia, e qual é o tema da Bíblia? O tema da Bíblia é Deus se aproximando do homem. É só você ver a narrativa. Ó, eu criei vocês, vocês caíram, e eu estou aí de volta para estar com vocês. Esse é o tema. Se a gente ler a Bíblia a partir desse tema, de que, cara, a gente não merece nada, e ele veio para estar com a gente de novo, isso transforma a nossa leitura. Então, a Bíblia não nos serve. Nós servimos as Escrituras. Legal. Voltando aqui para a nossa caixinha de pergunta. Conhecimentos gerais. De repente... Flávio quer que eu emagreça, já entendi. De repente, no conhecimentos gerais, você vem a pontuar alguma coisa. Eu acho que eu vou comer essa caixinha de bombom aqui. As perguntas estão muito pesadas. É um conhecimento Conhecimentos bravo. gerais, agora saiu da Bíblia? Saiu da Bíblia um pouquinho. Vamos lá. Qual foi o rei ou rainha que ocupou por mais tempo o trono do Reino Unido? Isso é história, né? Eu sei porque eu vi a resposta aqui. Não foi a Rainha Elizabeth, não, que ficou mais tempo? Pontuou. O cara é bom, ó. Conhecimento geral. Dois pontos para ele, né? Que ele acertou a respeito do Jesus, né? do mandamento. Mas a galera pesa, né? Eu tô sentindo isso, tô sentindo. Mas aqui uma pergunta da época. Essa aqui é da época. Em 2022, podemos dizer que é época. Qual foi o país europeu... Não, na verdade, qual país europeu a Rússia declarou guerra em 2022? A Ucrânia, pô. Tá. Essa aí foi molezinha, essa aí ela passou por cima. Essa aí veio do outro Teve lado. misericórdia de mim. O Rafael. Ah, foi você. Eu pensei que ia rolar uma pergunta tipo assim, quais são as tribos de Israel? Então vamos aqui, pô. Quantos anos a galera ficou presa? Eu tô esperando essa, mas tá tranquilo. Você já ganhou essa daqui. Essa aqui é muito fácil, mas vamos aqui para tudo. Tu quer piorar a minha situação? Vou piorar agora. Para você ganhar a segunda caixa, levar uma para você e para sua esposa, outra para seu filho, tá tudo certo. Qual é o nome do inventor do telefone? Graham Bell. Será que é Graham Bell? Graham Bell. O cara ganhou. Ganhou, pô. Não, essa pergunta é Onde você aprendeu essa? Ah, sei lá, na escola. Na escola ou na vida? Bom, como de combinado, né? Isso aqui... Vitor, infelizmente a gente tem que presentear ele. Não, a gente tem... Não, vamos abrir uma aí, vocês comem Não, também, a gente tem aqui, a gente tem aqui. Isso é brincadeira Tudo nossa. nosso, pô. Igão, isso é uma forma descontraída da gente estar trazendo conteúdo, né, assim, assunto para dentro da nossa conversa. Não ficar só... Se você quiser, eu mando umas perguntas pros crentes que vêm aí depois para ajudar. Pode ser. Vamos pensar aí no Nada questionário. muito complicado, né? Também. Vamos pensar no questionário. E aí, dentro dessa brincadeira que a gente faz, né, para te abençoar quem passa por aqui, fico feliz. eu queria te perguntar qual é o texto mais importante da Bíblia, o versículo, na verdade, que você gosta muito e que tem uma importância muito boa dentro de você. Eu tenho particularmente o meu, mas eu queria ouvir o seu. Olha, eu tenho 2 textos, na verdade são 3 textos assim que me marcaram muito no tempo de transformação, e aí eu vou falar em ordem de como está nas Escrituras, né? Beleza. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, 58. Portanto, meus amados queridos irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Veio num tempo muito, muito difícil na minha vida e que esse texto me norteava o tempo todo. Sabe quando parece que você vai em algum lugar, ele está ali, aí você vai em outro lugar, está também? Deus falou muito comigo. Filipenses 2, de 5 a 11, que é: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo Deus, não usurpou o lugar de Deus, mas tomou forma de homem, e como homem tomou forma de servo, e serviu com morte de cruz, pelo qual Deus dá o maior nome, acima de todo nome, e que todos os joelhos se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Esse texto... Esse me quebrou. E Apocalipse 3:5, ao que vencer será vestido de vestes brancas. Não riscarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei diante do meu Pai e de seus anjos.
Forte. Andará todos de branco. Eu gosto de Apocalipse 21:4. Diz Né? o quê? Ele enxugará toda lágrima. Toda lágrima, é verdade. E não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, e aí por diante. Eu acredito que é um texto que aplica muito à nossa vida, no sentido que você tem que correr atrás disso, não é algo que vai ser entregue fácil para você. Eu acho que para quem quer viver esse versículo, existe um sacrifício, né? Esse versículo é para quem chora, né? A realidade é que João viu isso acontecendo. Então ele está escrevendo para quem chora. Você chora. Ele está dizendo que ele vai enxugar sua lágrima. Pode chorar. Não precisa prender o choro. Ela já está colhida. João já viu acontecendo. É porque Deus domina a eternidade, né? Ele não é temporal. Ele não vai na segunda-feira. Segunda-feira para ele é hoje, né? Ele não vai lá. Ele não vai agir na sua vida. Ele já fez. Isaías diz, e aí eu não lembro o texto, mas está escrito lá, que ele não começa nada que não tenha terminado. Se eu não me engano, é 47:10 ou 48:10. Né? E é por isso que Isaías, 47. Por isso que Isaías 55 também diz que os caminhos dele são mais altos, os pensamentos dele são mais altos. E em 55 também vai falar que buscar o Senhor enquanto pode achar, invocar enquanto está perto. Por quê? Porque ele é atemporal, ele já está lá. A gente começa e termina coisas. Ele não, ele termina e começa tudo junto. Ele já fez. Então você pode chorar, pô. Você está sofrendo. O João, ele escreve para a igreja perseguida, cara. Ele escreve para aqueles que estão morrendo pela espada, pura e simplesmente porque estão dizendo que Cristo é o Senhor. Então, antigamente você tinha um Senhor, que ou era o Senhor, o imperador de Roma, ou era o seu dono, né? E aí ele era o Senhor da sua vida. Quando você aceitava Jesus, você descobria que Jesus era o Senhor. Então, ao invés de você servir ao seu Senhor como um homem, você começa a servir a Cristo enquanto serve aquele cara. E a igreja primitiva ganhou muito espaço assim. Por quê? Porque você chegava numa casa onde o evangelho tinha sido estabelecido, o dono da casa, que era milionário, eu vou dizer assim milionário, né, para você entender, rico, ricaço, ele era parte de uma igreja que o pastor dele era um escravo dele. O evangelho, ele dá um nó na sociedade romana. Porque ele começa a mostrar a família. Tu entende? Tu imagina tu chegar numa casa em que o seu patrão, chegando numa empresa que o patrão da empresa, ele é membro da igreja, que o faxineiro é o pastor. Dá um nó. Não dá um nó? Dá. Aqui eu te dou ordem, lá eu te aconselho. E como é que ele vai dar... Isso vai confundir a cabeça da sociedade, por isso que o evangelho é uma coisa tão extraordinária. Por quê? Porque a beleza do evangelho não está no que você pode construir, mas no que Cristo faz em você. É por isso que os poderosos vão dobrar o joelho diante de Cristo. Por quê? Porque não vai ter valor nenhum na eternidade, cara. Aquele missionário que está esquecido lá na África, no Nepal e no Camboja, pregando agora. Tu imagina quando a gente estiver na fila da eternidade, esse cara, como é que ele vai ser recebido? Ninguém nem sabe o nome dele. Ninguém nem conhece ele. Aí você tem um cantor que conheceu Jesus agora, grava as músicas, fala o nomezinho de Jesus, mas continua na vida. Todo mundo venera aquela pessoa. Aí você vai encontrar aquela irmãzinha de uma igreja lá dentro de uma comunidade que se dedicou a vida inteira. O Senhor vai dizer assim, eu te conheço. Aí vai ter uns caras que vão falar, eu fiz e aconteci em teu nome. Mas a questão é conhecer. Ele fala assim, pô, eu não te conheço, não vai dar para tu entrar. Aí a gente entra aqui no prédio, tem reconhecimento facial, não tem? Lá no céu vai ser assim, você coloca o rosto lá. Se o rosto for de Cristo, você entra. Caraca. E tem muita gente que... É difícil falar isso, né? Eu não sou exemplo nenhum, eu confesso, mas tem muita gente que está meio que enganado, né? Dentro daquilo que faz. E parece que no mundo hoje, Pastor Igão, viver errado dentro da igreja é uma estratégia até do adversário. Se tu tá errado dentro da igreja, acho que ele nem te incomoda muito, ele vai te deixando. Tu tem essa percepção também? Tenho, mas no teu caso eu acho que Deus já te encontrou na eternidade, esse dia está marcado. Eu creio. Você pode vivê-lo hoje ou amanhã, isso aí é você que sabe.
Você entende o que eu quero dizer? Uhum. Esse momento em que Deus nos encontra, em que Deus ele nos toca, em que Deus fala conosco, ele, na eternidade ele já está pronto. Abraão ele quis ter Ismael, porque ele não entendeu que Isaac já estava com Deus lá. Na hora certa ele ia colocar no ventre de Sara, entendeu? E ele estava achando que era uma questão sexual, biológica, mas era espiritual. Então a questão é o que você está buscando? O que a gente está fazendo na igreja? A gente está fazendo na igreja para ser família de Deus, em que Ele é Pai? Ou a gente está para viver as nossas necessidades? É verdade. Ou para suprir aquilo que a gente precisa? Porque se for para a gente adorar a Deus, eu vou olhar para você, entendendo que uma alma vale mais do que o quê? Do que mil. Do que o mundo todo. Entendeu? Jesus veio morrer por nós. A gente não consegue compreender que ele veio morrer pelos nossos inimigos. Tem gente que não vai conseguir viver junto no céu. A gente precisa retomar o sentimento de família, que a gente é irmão. Sabe aquele lance da camisa, a camisa das pazes? Que os irmãos brigam e ficam na mesma camisa ali. Bota junto. É isso aí. Existem algumas pessoas que vivem no evangelho, vivem na igreja, e eles querem viver à margem do evangelho. A gente conversou sobre isso. Então a gente tem uma mesa aqui. Tá pegando o take pega a mesa, não pega? Pega. E a gente acredita que Deus é como se fosse essa mesa. E aí a gente quer viver Na beira. o máximo que a gente puder distante dele. Sendo que os tesouros insondáveis e as maravilhas de Deus Tá no estão centro. Ao invés da gente perguntar para Deus o que eu posso fazer para continuar no centro da vontade de Deus, eu fico perguntando o tempo todo se uma coisa pode ser feita ou outra para eu poder caminhar onde? Fora. Na margem. Então, são pessoas que não desfrutam o Senhor. São pessoas que, assim, você tem necessidades, eu tenho necessidades, todos nós temos necessidades aqui, todos nós colocamos essas necessidades em oração diante de Deus, todos nós sabemos que Ele pode resolver de uma hora para outra. Deus pode resolver os seus problemas de uma hora para outra. Então, qual é o problema? Porque Deus está interessado em resolver você, antes de resolver o que você quer em você. Muito bom. Porque resolver você é o que Jesus veio fazer. A obra. Jesus veio resolver a gente. Aí a gente fica na igreja vivendo do jeito que a gente quer, enquanto a gente deseja um Deus, que na verdade esse Deus ele é só um fantoche, que o Deus é a gente mesmo. Você disse de pessoas que vivem na igreja, como é que você falou a palavra? Perdão. Não, tá de qualquer maneira, jeito. de qualquer jeito. A pessoa cria uma divindade. O que é criar uma divindade? Você cria um Deus, que na verdade é um espelho de você mesmo, a fim de que todos os seus desejos sejam realizados. Então, na verdade, o Deus é você mesmo. Não aí buscam ele pelo que ele é. Porque o que eu estou dizendo é que as pessoas buscam a si mesmas. Isso. Ok? Então, eu crio um roteiro para a minha vida, eu crio os meus sonhos, os meus objetivos, os meus projetos, o mundo que se lasque para lá, ok? As pessoas que eu amo, eu quero bem. Tá bom. Ok? Aí eu arrumo uma divindade para fazer o que eu quero. Então, na verdade, quem é o Deus dessa conversa? Você. Exatamente. A Bíblia diz que são pessoas que adoram mesmo o seu próprio ventre. Eu quero realizar a minha vontade, o meu... Porque, assim, Deus é Deus. Se você realmente acredita nisso, você não pode chegar diante dele de qualquer maneira. Não mesmo. Você pode chegar pecador. Você pode chegar errado. Você só não pode querer mandar nele. Você só não pode querer que ele faça o que você quer que seja feito. E tem uma outra classe. Eu conversei esses dias a respeito disso. A galera que faz Deus de antibiótico. Me conta essa aí, como é que é? Eu tô mal, eu procuro Deus. Eu tô bem, eu não preciso dele. Qual é o que você tem a dizer sobre isso? A gente está falando sobre a humanidade, né? A nossa humanidade tem essa tendência. É porque você falou de uma galera que gosta de viver na margem. Isso. E tem uma galera que já vive fora, só entra quando aperta. É sobre isso. Entendi. É porque Deus ele se tornou esse gatilho, né? Resolvedor de problema. Deus, na cabeça de muitos, né? Na cabeça de muitos. Ele é aquele servo fiel. Deus é fiel. Não é isso que a gente fala? Mas eu acho que está andando tudo junto. Eu não estou concordando, não, tá? Não, sim. Só dizendo que a pessoa fala, Deus é fiel. Se acontecer alguma coisa boa na sua vida, você diz o quê? Foi Deus que fez, está tudo bem. Eu vou viver essa coisa boa.
Mas quando você tem foi aquilo que eu falei antes. Se você tem uma consciência do evangelho, você percebe que o seu Deus é um Deus de propósito. Então, tudo que ele faz com os filhos dele, ele faz para ser compartilhado à mesa. Então, ele não te dá nada que não tenha um serviço acoplado. Correto. Se a gente não entender isso, a gente só vai querer viver alegria. E, por outro lado, a gente tem um mal do nosso tempo. Qual é o mal do nosso tempo? É uma vida sem sofrimento. Se Deus é bom, ele não vai querer que eu sofra. Ok? Apesar da gente acreditar que só vai ficar saradão se malhar, porque o nosso corpo tem que sofrer para ficar bom, a gente não acredita que a nossa vida terá sofrimento para que a gente melhore. Boa. É uma questão que não é lógica. Se o seu espírito não for testado nas resiliências da vida, porque a Bíblia diz que você não é tentado além do que você pode suportar, mas você é provado acima das suas capacidades. O apóstolo Paulo fala que foi provado muito acima do que ele poderia suportar. Sem isso, você não cresce espiritualmente. A gente não quer passar por esse sofrimento. Então, quando a gente está sofrendo, a gente corre para Deus. É natural do homem. Então, é a natureza pecaminosa, né? É. Não deveria ser. Esse termo é um termo que é criado a partir do pecado, porque a nossa natureza é divina, ele nos criou perfeitos. Ela é uma natureza corrompida, não é? Você foi criado perfeito, eu fui criado perfeito em Adão, lá antes dele pecar. Né? Depois disso, nós todos nos tornamos pecaminosos. E aí seria assunto para outro leque enorme. A hora foi já? Acabou? Não, a gente está quase lá, mas... Passa rápido, né? Passa. Não, eu tô falando... Não é isso. O papo tá muito bom. E aí tá indo para esse contexto que seria mais uns... Vamos colocar aí mais 1h40, 2 horas. Se a gente entrar aí... Porque, assim, é bom. É bom quando a gente pega alguém com essa coragem e que também não negocia a palavra difícil. E aí ele sabe. Eu tenho dificuldade, eu já te falei isso. Eu não sento para ouvir qualquer um, para pregar a palavra. Infelizmente, eu já trago isso há muito tempo na minha vida. Eu tenho dentro de casa meus avós, eu tenho meu avô, eu tenho líderes que... Mano, os caras me ensinaram dessa maneira. E aí, por mais que hoje eu não esteja exercendo, dificilmente eu sento para ouvir alguém e, assim, novamente, eu tenho que voltar lá atrás no começo pelo que eu falei. Parabéns pela sua coragem. Pessoas que têm coragem e não negociam a palavra com a verdade. Não negociam. Isso é fundamental. Se muitos pastores tivessem essa mesma coragem que o senhor tem de pegar e falar e o que o texto diz, pô, cara... Eu só queria dar uma palavra. Porque, pode ficar à vontade, pô. É um diagnóstico, não é um julgamento, ok? Uhum. Eu quero dar uma palavra para essas pessoas que não conseguem se firmar na fé ou estão à margem ou fora da margem. A única coisa que eu queria dizer para essas pessoas é que não se tornem simpatizantes do Evangelho. Que lutem, que peçam a Deus para que sejam tocados de forma profunda. Porque a graça irresistível pode encontrá-los. Deus pode transformar a sua vida. Deus pode mudar. Eu já fui um rapaz de altos e baixos, que vivia um tempo querendo muito a Deus e depois não querendo mais, até um dia que Ele me tocou de forma tão profunda que eu decidi mergulhar fundo. Que você que está me ouvindo, possa pedir ao Senhor para que esse dia chegue, para que esse momento chegue na sua vida, em que você saia de fora da margem ou da margem e vá para o lugar mais fundo. Eu acredito que Deus tem isso para você, Deus tem esse momento na sua vida e isso vai se cumprir. Maneiro. Lembrando que Igão é músico, né? Baterista. Percorreu alguns caminhos. Trabalhei 12 anos como baterista profissional. E ali dali que Deus pega? Assim, eu já estava na igreja quando tocava. E eu nunca toquei no meio gospel, só na igreja mesmo, né? Nunca trabalhei no mercado gospel. Eu trabalhava no mercado secular. Mas servindo a Jesus era só uma profissão. Aí um dia eu estava na Lapa, na Fundição Progresso. Dá tempo de falar ainda? Não, fica à vontade, pastorzão. Eu estava na Lapa, na Fundição Progresso, e o show tinha 2 takes, né? Na época eu tocava com Pedro e Raíssa, se não me falha a memória.
não sei. E aí eu parei para mexer na bateria, porque começou um intervalo, e começou a tocar uma música, e eu olhei para o pessoal, assim, para o público, né? E o Espírito Santo de Deus falou comigo de forma muito profunda que o que eu estava fazendo ali, que eu tinha sido chamado para tocar e levar pessoas para o reino e não para tocar pessoas para que elas se divertissem daquela forma. Veja bem, eu não tenho nada contra quem trabalha com a música. Foi uma coisa que aconteceu comigo. Experiência sua, né? Aí eu questionei o Senhor, isso foi em março de 2014. Eu falei com a minha produtora. Na época eu tocava, fazia trabalhos com uma produtora, e aí a gente tocava com o Pedro e a Raíssa, saudosa Raíssa. Eu também fazia trabalhos para aquela cerveja Stella Artois, parece que é uma cerveja conhecida, não conheço muito bem. Fazia festas no Rio de Janeiro para a galera de televisão e tudo mais. Particular. Fiz também homenagem ao Cazuza, nessa época, estava nessa época. E eu tinha contrato com eles até outubro de 2014. Então eu tive que ir de março até outubro sofrendo nessa toada. E o Espírito Santo foi falando comigo, e as pessoas ao meu redor dizendo assim, cara, você não pode parar de tocar. Não pode. Eu tinha ganhado um prêmio no Rio de Janeiro de baterista na escola de música de baterista Jorge Casagrande, que foi um pai na bateria para mim, assim, né? Ele me deu aula, me tornou professor, eu fiz parte da orquestra. Aí teve esse festival, eu ganhei. Fui disputar o Brasileiro em São Paulo, ganhei também. Eu já estava com patrocínio, trabalhando já bem consolidado, né? E pagava minhas contas também. Tinha um outro tipo de vida. E aí a minha esposa ficou doida quando eu falei com ela, né, cara? Falou, cara, que isso? Todo mundo, assim, todo mundo falou para mim, cara, não larga, não larga, não larga. Mas não tinha como, não tinha como. Foi algo dentro do meu coração. O Senhor falou. Eu não era pastor nem nada na época, não era. Eu era só evangelista, na verdade. Mas o Espírito Santo falou, não, eu te chamei. Eu até acreditava que ia ser missionário. Então, quando eu paro de tocar, eu vou para as missões. Eu fiz missões no Quilombolas, no Maranhão. Levei até o presbítero Natan lá. Fiz missões no Lixão de Gramacho, trabalhei um tempo lá. E aí, quando surgiu uma oportunidade da gente viajar para a África, foi quando o Senhor começou a falar comigo, o que já havia falado há muito tempo, né? Que eu deveria ser pastor. E eu estava meio que fugindo disso, se é que eu posso dizer assim. Pode. E aí, isso na época eu estava em Matões do Norte, que em 2017, 16, 17, estava entre as 5 cidades mais pobres do país. É Maranhão? Maranhão. Na época, não sei como é que estão os dados de hoje, mas das 50 cidades mais pobres do país, 36 estavam no Maranhão. A mais pobre era Beláguas naquela época. E eu fui para Matões do Norte, nós plantamos uma base missionária lá com a casa de oração, a igreja lá de São Luís. E aí o Espírito Santo falou comigo que ele tinha me chamado para pastorear, plantar uma igreja, para discipular pessoas. E foi o que eu fiz, né? Eu fui trabalhar nesse sentido, né? Acredito que o Senhor é soberano e precisa ser obedecido. E nessa viagem de missões, você chegou a ir à África? Não. Não. Eu fui por quê? Porque aí já era uma questão familiar, né? Eu não poderia... Pra você ter uma noção, quando eu fui a primeira vez para Matões do Norte, a minha esposa estava grávida. Aí na segunda, terceira viagem, se não me falha a memória, o Igor estava pequeno e já não estava uma coisa muito legal, essa questão de eu viajar e ela ficar sozinha. Quando surgiu o convite para a África, do meu amigo Mauro Cruzeiro, que está na África direto lá agora, o trabalho dele é lindo, 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 Casa Amarela é o nome do trabalho. E aí eu falei assim, se é do Senhor, só se minha esposa for junto. Né? Sendo que na minha primeira viagem para Matões do Norte, eu fui mordido por um mosquito que me deixou todo ruim. Eu já vim no avião doente, cheguei em casa, fiquei mais uns 5 dias doente, sem saber o que era aquilo. Não sei qual foi o mosquito que me mordeu, nunca tive um diagnóstico, sei que eu fiquei muito ruim, porque na primeira viagem a gente dormia no chão, não tinha banheiro. É isso que eu ia te perguntar. Matões do Norte. Matões do Norte. Qual foi a cena mais triste que você viu lá nessa tua viagem de missão? Cara, foi uma garota novinha, mãe. Assim, acho que ela tinha algo em torno de, sei lá, 11, 12 anos.
Grávida ou já tinha? Não, com um bebezinho. Isso me quebrou, assim, porque De tudo que você viu, isso foi... foi porque isso me pega. Assim, eu acho isso uma coisa terrível, cara, muito terrível. Tem muito ali a dizer sobre Tem, isso, né? tem muito porque as pessoas estão procurando o que muita gente procura aqui no Rio também, que é uma estabilidade financeira. Às vezes você vê um cara de 50 anos lá que tem uma carroça. Eu amo aquela cidade, mas assim, o que o governo fazia com ela, não sei como é que ela está agora, tá? Não sei. Estou falando de anos atrás. Assim, o que o governo fazia com aquela cidade era, cara, a gente tinha todas as crianças indo para a escola e mais de 90% sem saber interpretar um texto, né? Um problema de interpretação, de escrita, de pronúncia. E aí todo mundo quer uma ascensão financeira, e às vezes uma menina, os pais liberam para ela poder se relacionar com um cara muito mais velho. Mas E, teve esse conhecimento de uma liberação ou foi um então, abuso? não sei como é que Ninguém sabe, funcionou, né? porque nós fomos na cidade, então tinha muito trabalho lá, né? Teve uma cena também que me deixou muito tocado, é que na semana em que meu filho mais velho estava fazendo aniversário, eu conheci uma menina lá, a gente foi para a casa dela, começamos a falar de Jesus, e eu descobri que ela estava fazendo 11 anos, 11, 10 anos, não sei quantos anos ela estava fazendo. Eu tenho fotos, né? No Facebook tem as fotos. E ela tinha feito aniversário na semana anterior, e nem ela sabia, a mãe dela citou ali na conversa. Ela não sabia. Não. E aí a gente falou assim, cara, como é que pode isso? Vamos fazer uma festa. Aí a gente comprou leite condensado, fez docinho, bolo, a gente tinha umas salsichas lá, fez cachorro-quente, fez um aniversário para ela, né? E me tocou muito, porque é uma pobreza diferente, né, cara? Não tem água, não tem... Perspectiva zero. Não, zero, cara. Zero, uma coisa assim... a gente vive em vários mundos num só, cara. As pessoas precisam conhecer e ver. Tem um lugar, você vai e cava um poço, água insalubre, você não pode consumir aquela água. E as mulheres batalhando, você entra numa casa, são 7, 8 filhos. Sabe lá Deus onde os caras estão bebendo, entendeu? Mas essa questão das meninas novas se casarem com homens mais velhos e já começarem a ter filhos, foi uma coisa que me deixou muito triste mesmo, muito triste. Porque você vê a infância indo embora, né? Aquele período de aprendizado, a inocência, todas essas coisas sendo roubadas das crianças, né? E parece que a cultura vai suprimindo isso lá no local. Não é só, a gente tem prostituição também, não tive contato com isso, lá não tive, mas a gente sabe que em outras cidades a gente tem de crianças mesmo sendo colocadas nessa condição. E isso é uma coisa que me abala muito, é uma coisa que me deixa muito, muito triste. E eu acredito que a igreja pode cooperar com isso, que a igreja pode cooperar com aonde o Estado não chega, denunciando, com coragem, né? Com algum trabalho. Você pretende, dentro do que você faz hoje ali nos Filhos do Caminho, continuar com um trabalho missionário como esse, avançar, buscar recursos para estar fazendo uma nova viagem? Porque a gente sabe que a gente está num século XXI, muita coisa evoluída, a tecnologia lá em cima, mas a gente ainda bate de frente com muita coisa nessa situação. Muitas situações precárias. Cidades aí, muitas das vezes, pessoas passando necessidade, ou até mesmo com esse problema de infância, de abuso e de tudo. Você tem esse desejo no teu coração de avançar com isso? Tenho. Hoje eu vivo uma outra fase. Eu vivo uma fase de discipulado, estruturação, preparação familiar daqueles que estão ao meu redor, que o Senhor me deu. Mas nós temos um projeto, e esse projeto faz parte da minha vida. Eu acredito que Deus ele coloca fases na nossa vida, porque se eu for parar para começar um projeto desse, eu teria que parar o discipulado, algumas outras coisas na vida de muita gente, né? Isso como é que eu posso dizer assim, algo que as pessoas não entendem às vezes, que Deus ele vai colocar fases na sua vida. E Conclui uma fase e parte para outra. entende? Porque eu não tenho recursos, não tenho pessoas hoje para plantar uma base, por exemplo, no Pará ou em qualquer outro lugar que a gente queira colocar uma base. Então, eu preciso hoje fazer aquilo que o Senhor me designou, que é discipular pessoas. A missão ela continua, porque a missão não funciona só fora do estado. Ela é aqui, ela é no podcast, ela é em casa.
Mas a gente tem um projeto de plantação missionária, a gente tem um projeto de viagem, a gente tem projeto isso eu falando da igreja, né? Igreja Claro, Batista Filhos do sim, Caminho. sim. Porque nós apoiamos missionários, nós nos relacionamos com pessoas, pastores, mulheres de Deus, homens de Deus que atuam em diversos lugares. E a pergunta Brasil. foi essa mesmo, É. ele quer saber do seu coração, Tô de falando fato. do meu coração e como igreja Isso. Batista Filhos do Caminho. Mas relação a gente tem com muitas pessoas que trabalham nessas Ô, áreas. pastor Igor, é porque o que acontece? A mente dele é, talvez, assim... A mente dele é você mesmo. Tipo assim, um exemplo, você é o pastor da igreja. Então, quando ele te faz essa pergunta, ele realmente está querendo saber qual é o desejo do seu coração, porque você é o líder realmente da igreja. E a gente entende que você é o cara que... Influencia, né? E é o cara que Deus escolheu para direcionar essa parada. E a gente consegue entender isso perfeitamente. Então, assim, é legal, porque de fato precisa. E eu concordo quando você fala, pô, não, a igreja tem que fazer sim, pô, esse trabalho, mas tem que fazer com coragem, sabe? Isso é legal, pô, porque precisa, né? Precisa muito. Ajuda. E Né? falta, infelizmente falta. A gente só lamenta, né? E aí faz o que você acabou de falar agora, é esperar a ordem de Deus, debaixo da direção dele. A nossa igreja já tem uma movimentação missionária, né? Porque, assim, quando a gente fala a palavra missionária, a gente meio que está substituindo ela pelo que é apostólico, né? O que é apostólico? É você ser uma embaixada de Cristo em algum lugar. A nossa igreja já tem essa identidade, por quê? Porque ela nasce com pessoas do Andaraí, Grajaú ali. Mas a gente decide orar ao Senhor e pedir um bairro em que Deus quer que a gente vá atuar, que não necessariamente seja o que a gente nasceu. E aí nós recebemos do Senhor aquela região Meia, Lins ali. Aí a gente vai começar a cooperar com aquele lugar, que é muito mais difícil, né? Porque você não conhece quase ninguém, é outra história. Né? Você anda no Grajaú, o presbítero Natan, eu, o Adriano, a gente conhece todo mundo lá. Mas chega no Engenho Novo, no Lins, eu vou na academia, eu vou malhar, eu faço amizade com o pessoal da padaria. Né? Você nasceu onde? Você é de onde? É diferente. A gente já tem essa pegada apostólica de estar num lugar para que a gente possa, de alguma maneira, cooperar com aquele lugar, com o que Cristo derramou sobre nós. Legal. Maneiro. Em cima do nosso tema, infelizmente a gente está terminando aqui a nossa conversa, mas em cima do nosso tema eu queria te perguntar, a gente está gravando a temporada da Resistência, ainda estamos gravando a temporada da Resistência, e eu queria entender um pouquinho, você que é um cara que provavelmente já resistiu muito na vida, em diversas situações, eu queria que você falasse um pouquinho de resistência, o que é que essa palavra remete para você, na tua vida, o que reflete. Fala pra gente um pouco. Eu acredito que é saber que a gente é fraco e que Deus é forte. Eu penso muito nisso. Todas as vezes que eu digo, Senhor, eu não aguento mais, eu sei que Ele aguenta mais um pouco e Ele vai me dar a possibilidade de ir. Entendeu? Eu acredito que desistir só é uma opção para quando a gente não entende o que Cristo é, o que Deus é. O propósito. O livro de Samuel, se eu não me engano, capítulo 30 ou 31, Davi tem a família sequestrada, a família dos amigos sequestrada. Quando ele está voltando para Ziclag, a Bíblia diz que a galera queria apedrejar ele. Um pessoal que era amigo dele, que morreria por ele, de repente queria apedrejá-lo. E a Bíblia diz que ele se fortaleceu no Senhor. Eu lembro desse texto sempre. Se ele se fortaleceu no Senhor, porque ele era fraco. Legal. Ele era fraco e Deus se tornou a força dele. Então eu faço isso. Quando eu quero realmente desistir ou não resistir, eu já sei que Deus está lá na frente, que Ele já fez, e Ele me fortalece. Eu acredito que sem Ele a gente não tinha chegado a lugar nenhum. Todos nós, né? É só segurar na mão dele. Aí a gente vai mais um pouco. Pastorzão, aproveita então esse momento que a gente está no final. Manda um abraço aí para uma galera que provavelmente você tem que mandar, para não te deixar mal na fita. Manda um beijo pra tua igreja. Aí pra tua igreja, esposa, família. Cara, eu quero mandar um beijo pra minha esposa. Ela tem que ajudar sempre, né? Pô. Depois que eu conheci minha esposa, minha vida mudou, principalmente com Deus, né? É uma mulher de Deus na minha vida, pastora Luciana, te amo. Para os meus filhos, Mateus, meu mais velho, Igor Júnior, eu tenho a graça de só ter filho bonito, né? São homens, gente boa, e são 2 homens de Deus na minha vida. O meu irmão, o Bispo Ayrton, que me apoia, que está junto, né? Sempre, a gente falou aqui
Inclusive, a gente está com um podcast, né? Fala essa novidade pra gente. A gente está com um podcast, Dia D Podcast. Foi do nada? Do nada. Meu irmão, daquele jeito dele. Vocês têm que trazer meu irmão aqui, cara. Do nada. Aí vocês vão ver como é que ele é espalhado, né? E do nada, Dia D. Isso. Aí, tem um podcast pra gente, você vai comigo. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. Aí cheguei, o podcast é nosso e tal. Sempre me assustando com as notícias, né? Falei, tudo bem. E foi bem legal, bem legal. A gente fez o primeiro episódio na semana passada. E aí, nessa semana agora, a gente vai fazer o segundo episódio, onde as pessoas falam sobre o dia que elas encontraram a Deus. Quero mandar um abraço também para a igreja querida Batista Filhos do Caminho, que eu amo tanto. Vocês são bênçãos de Deus na minha vida. Vocês são ovelhas do Senhor, que Ele permitiu que eu tivesse a honra de caminhar junto. E eu realmente quero agradecer a cada um de vocês. E agradecer a vocês dois também. Por me dar essa oportunidade de estar aqui falando do reino de Deus. Me pegaram aí com hebraico, com... Divisão da Bíblia. Tá valendo, é isso aí, tá certo. Gostei muito. Gostou? Muito. Obrigado a você. Para você que chegou até o final desse vídeo, esse foi o pastor Igor. Deixa o endereço da tua igreja para a galera te visitar lá. Rua Joaquina Rosa, 56 Meia. Qual os dias de culto? @ Filhos do Caminho no Instagram. E os dias de culto, horário? Quinta-feira, 7h30. E domingo, 9 horas tem EBD, 10 horas tem o culto. @ Filhos do Caminho, tem todas as informações lá. Até IBD tivemos aqui hoje. IBD aqui, pai. Você O professor errou um monte de perguntas. Nada, O errou professor nada. dando mole, né? Você assistiu o podcast do pastor Cristiano, assistiu? Assisti. A mente do pastor não é normal. Não, a mente do pastor... É o que eu digo, né? A gente... João diz, 15:5, sem Cristo, nada podemos fazer. É só Ele que nos sustenta. Tenho certeza que tu tá aqui gravando um podcast, tua mente está pensando em diversas coisas. É assim que funciona. Assim o pastor tem que ser desse jeito, né? Mas eu acho que é isso aí. A gente foi chamado para isso. Eu penso na vida como uma batalha. Entendeu? Que precisa ser vencida. Né? Se você não segurar a espada e cair para dentro, você já está derrotado. Entendeu? Então, acordou de manhã, cheio de dor, cheio de problema, dá glória a Deus e cai para dentro. Isso aí. Porque não tem outra opção, tem? Não. O camarada que tá deitado essa hora pela manhã te assistindo, beleza. Se a gente se iludir com o momento, a gente se perde na caminhada. Porque tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim. Eu vou indicar o teu podcast pra galera assistir num domingo de manhã. É isso aí. Tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim. Não, cara. domingo de manhã é mole. Quero ver segunda de manhã. Então, mas o negócio é domingo de manhã, pra ele poder ter o ânimo na segunda. É isso aí, pô. Tem dia que tá ruim, tem dia que tá bom. Mas você é filho de Deus, você é filho de Deus. Deus sempre. está em todos. É isso aí. Vem cá, uma última pergunta, então. Todos nós somos filhos de Deus? Um livro que eu tenho. Todos nós somos filhos de Deus. Uma pergunta. Mas nem todos nós sabemos quem é nosso Pai. Ele espera todos os Tu já leu, né? Não sei qual o livro, não sei. Não? Ah, tá. Não Todos sei, somos filhos de Deus? Eu estou dando um conceito bíblico. Tá. Né? Se ele se encontra com você e te chama de seu filho, você acha que você é filho só porque o encontrou agora? Ou você estava perdido antes? Tá com a mente igual do Silas, hein? Não, foi uma pergunta. Não, mas olha só. Se ele é um Deus eterno, como é que a gente pode ser filho temporário? Hebreus fala que como a gente vai escapar se negligenciar tão grande salvação? Aqueles que vão ser condenados são aqueles que condenaram a identidade do Pai, ou melhor, rejeitaram a identidade do Pai. E lembrando, para finalizar, que não foi ele que esqueceu ou abandonou você. Muitas das vezes é a gente que esquece e abandona ele. Valeu? Então você que chegou até o final desse vídeo, conhece o pastor Igão, deixa um coração, deixa aí um comentário. A galera que assistiu. Fala. Se inscreve no canal, comenta. Porque quando você comenta, você ajuda os meus brothers. Aí, coisa boa, valeu? E não podemos deixar de falar do DR Som. Você que tem um carro, precisa tunar teu carro, consertar o elevador, muitas das vezes do vidro, ou instalar um DVD, um insufilme, contrate DR Som e o CEMIC, essa empresa que lida com fachada predial, precisa fazer uma manutenção predial, contrate o CEMIC. Esse foi o pastor Igor e eu vou deixar meu mano Vitor terminar. É nóis. Então vamos embora? Hoje eu vou terminar com uma reflexão que eu acordei bem cedinho hoje, olhei pela janela do meu quarto e percebi uma parada. Que o tempo estava nublado. E com aquele tempo nublado, eu quero te dizer o seguinte. É como esses dias difíceis que a gente tem.
mas crendo sempre que o sol está lá, que é Deus. Ele continua lá no seu devido lugar, cuidando da gente. É nóis. Valeu. Junto. E aí? Sol da justiça. Caraca, muito maneiro. Passou muito rápido, hein? Passou muito rápido. Se deixar,